Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Cleiton Sena. Eu sou Joséildo Rodrigues e estamos aqui para mais um episódio, na verdade o 41º episódio do Pessoal Programa Podcast. Nesse momento estamos ao vivo na TCM, em 16 cidades, na verdade, também pela 95 e 98 FM em mais de 60 cidades. E aí você já vai se preparando para também acessar o nosso canal, não é isso? Exatamente. Olha, pessoal, você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá na plataforma do YouTube, procure Pessoal Podcast, tá bom? Já se inscreva, compartilhe, comente, para que a gente consiga sempre estar trazendo pessoas, né, com histórias inusitadas, histórias inspiradoras, para que sirva para você, né, também se inspirar, tá bom? Isso mesmo. Não é isso? Exatamente. Olha, pessoal, a Lume é uma marca que está conquistando o mercado de limpeza, com um mix de produtos bem pensado para atender toda a necessidade de uma casa. Tem um lava-roupas líquido e em pó, pastas de uso em geral, esponjas e pedras sanitárias. A Lume investe em tecnologia para deixar a limpeza doméstica mais prática e prazerosa. Quer saber o que é mais legal de todo esse investimento? É que a empresa está sempre pensando na saúde do seu lar, na saúde da sua família. Então, se você quer qualidade e eficiência na hora de cuidar da sua casa, não pense duas vezes. Use os produtos Lume. Sinta a diferença e o perfume no ar. Olha, você encontra os produtos Lume em supermercados e mercearias perto de você. E se por acaso você não encontrar no seu supermercado preferido, vai lá e chama o seu gerente e peça para ele adquirir os produtos Lume. Tá certo aí, Joséildo? Tá certo demais. Inclusive, enquanto eu estou preparando aqui o café, eu gosto sempre de falar um pouco mais da Lume, porque Sim. como vocês estão vendo aí na tela, como você pode acompanhar, todo o cuidado que a Lume tem, eu digo muito que o processo de fabricação, ele tem que exatamente bater com a qualidade do produto que está dentro da embalagem. E a nossa convidada de hoje, ela também sabe disso aí, porque é uma mulher que tem conhecimento de muita coisa do mercado. E aí, a Lume ele se preocupa não só com a embalagem, não só com a tecnologia que eles usam, mas também com o produto que está lá dentro, que eu acho que é o carro-chefe, né? Não adianta você comprar uma beleza e chegar lá ser uma Essa fake daqui news, é a mais né? bonita que eu acho. Né? Isso aqui eu vou levar para casa, ó. O diretor da Lume, nosso conhecido Adriano, é um cara que já passou por algumas empresas e tem um know-how espetacular. Então, parabéns aí pelos produtos Lume, meu amigo. Olha, pessoal, a Câmara de Dirigentes Logísticos de Mossoró é a CDL, tá? Para você que quer se associar, né? Associar a marca da sua empresa, o seu CNPJ, a entidade mais representativa de Mossoró e região, chegou a sua hora, tá bom? Você pode entrar em contato através do DDD 84 3422 0300. E melhor, além dessa questão que a gente já conhece bem, né, de Serasa, de SPC, a CDL em Mossoró, ela também conta com assessoria jurídica, assessoria contábil para a sua empresa, tá? Também disponibiliza várias salas, auditórios, para que você possa fazer a reunião da sua empresa lá, tá bom? E, além disso tudo, olha só aí, tá passando até aqui no telão, a CDL Mossoró, ela inovou agora no ano de 2023, adquirindo esse super telão aí, ó. Ele tem 3x6, é um painel de LED que fica ali no centro da cidade, mais precisamente ali na rua Alfredo Fernandes, tá? E esse painel, ele é um impostômetro. Ele informa em tempo real os recursos, né? Os impostos em tempo real que estão sendo adquiridos, né? Que estão sendo monitorados pelo município, pelo Estado e pela União, tá certo? Então, você fica sabendo de tudo em tempo real. Todos os impostos que estão sendo... me diga a palavra aí, José. Agora Rapaz, faltou. eu só sei que, assim, eu só quero dizer que se você quer saber quanto é que o município, Estado e Arrecadando. arrecada, é só você olhar a quantidade, o absurdo de dinheiro que eles dinheiro, arrecadam, né? para a gente viver no Brasil como nós vivemos. Exatamente. E para finalizar a questão desse telão, além dessas informações de arrecadação, você pode associar um vídeo da sua marca, por exemplo, da sua empresa, tá certo? E a sua logomarca, para que ela apareça aí.
e associe a marca da sua empresa à marca da CDL. Como eu disse, é a entidade mais representativa da cidade, tá certo? Você sabe o que é mais interessante? Assim, eu acho que, por exemplo, às vezes o empresário, ele quer construir salas, né, para assim, de auditório para a sua equipe, para reunião, enquanto que ele tem isso à disposição no CDL. Então, às vezes, quando você, de repente, você diz assim, rapaz, eu tenho essa possibilidade? Tem. Né, você já é associado, então, assim, a CDL, assim, no passado a gente pensava que a CDL só se via para, se eu estou devendo, né, assim, eu estou devendo no SPC, eu vou ter que ir lá no CDL, mas tem N produtos, então é muito bom. O que eu quero hoje, e ver especialmente quando souberam, a Ótica Impacto soube que essa convidada ia estar aqui, né? Aí disse, rapaz, vamos mandar um óculos assim, para que vocês façam um merchan muito parecido com ela. E aí eu gostei bastante, né? Porque assim, nós temos aqui, Lúcia Rocha, um Tom Ford, olha aí que coisa bacana. Lindo. Né? Você vê que olha, até, né, assim, essa parte aqui levantada. E ele, Lúcia, porque eu não vou, meu rosto não dá certo. Mas ele também tem essa, você pode fazer isso, Lúcia, olha aí como é chique. Lindo, Né? chique. Então você tem essa possibilidade de grau e ao mesmo tempo você usa ele na versão solar. Aprendi, viu, Judite? Lindo. Eu chamava óculos de sombra. Ela disse que óculos de sombra, rapaz. É a mesma coisa da gama, mas tudo bem, né? Então é muito bacana. Então, e a marca até dispensa comentário, né? Porque a marca Tom Ford e todo mundo, né? Já sabemos a qualidade, não é isso, Lúcia? É, muito bem. Então, assim... Lindo, lindo. Opa, muito chique, gostei bastante. Esse aqui, ó, que eu acho que Lúcia também vai gostar muito. Olha aí, Lúcia. Muito chique, finésimo. Você botaria no seu rosto, Lúcia? Experimentar, por favor. É um Dolce Gabbana, né? Eita. Esse aí... Perdão, é um Versace. Rapaz, olha aí. Meu amigo, Lúcia, olha aqui, Lúcia. cara da riqueza. Olha aí, olha aí, Ficou, olha aí, Judite, e olha aí, nossa amiga Janilde, olha aí, Leonberg. Meu Lúcia amigo. Rocha sendo garota propaganda, não, é demais, né? É para vender a coleção completa, tá bom? Mas, Lúcia, nós temos também duas joias aqui na nas mesa. vendas. Né? Nós temos, olha, esse relógio aqui, em aço Eu inoxidável, tava né? Eu vou até fazer uma Eu colinha estava aqui, porque observando. ele é banhado a ouro e vidro de safira, uma verdadeira joia, né? Ou seja, você não precisa se preocupar tanto será que eu vou arranhá-lo? Então, olha que beleza, olha que detalhe, né? Então, você tem aço inoxidável, com detalhes em ouro, né? E o vidro de safira. Então, isso você pode encontrar na Ótica Impacto, nas duas bonito, óticas, viu, né? Então, você tem a loja do centro, na Santos Dumont, né? A Ótica Impacto já tem uma história com Mossoró, né? Inclusive, em breve, vai completar 25 anos de uma feliz história, porque quando você pega uma empresa que já tem 25 anos, Sim. é uma referência no mercado, não é verdade? Jubileu de prata. Né? Exatamente. E aí, eles sempre trabalharam com essa pegada de qualidade, com atendimento, porque assim, hoje se discute muito essa questão de atendimento personalizado, porque todos os programas que você escuta, né, todo comercial de rádio, vá comprar lá não sei aonde, atendimento personalizado, você chega lá, o cara não olha para você, da propaganda, o cara não olha para você, é tudo sujo, não tem uma água, não tem um café, é tudo olhando o celular, mas lá não. Janilde faz questão, e a sua equipe, de olhar para o rosto, se combina. Às vezes eu digo isso porque eu já sou cliente de Janilde há muito tempo, e às vezes eu gosto de um óculos, na minha vontade, e eles dizem, mas você está percebendo que aperta aqui, que seu juiz vai ficar não sei o quê, está entendendo? Então, assim, eu acho que o atendimento é esse, é você, né, fazer esse diferencial. Mas nós temos ainda, olha que maravilha, esse aqui é delicado, chique, de verdade, viu? Olha aí, Lúcia, não é não? Muito fino. Esse aqui é todo em ouro, menino. Banhado a ouro, 100% aço inoxidável, né? E combina com todo tipo de roupa que você puder, que você tiver no seu armário, né? Então, assim, claro que eu acho que quem tem uma joia como essa, né? Termina usando em ocasiões especiais, né? Não vai estar usando Isso aí é uma diária, verdadeira né? joia, inclusive o bracelete dele Não é muito trabalhado. Olha, você imagina que é uma pulseira, né? Que se você não viu o relógio, né? Você É uma usar joia, ao isso é uma invés joia. fica Uma verdadeira pulseira. joia, né? Então, ó, Muito disponível, tá certo?
E aí você tem tanto a loja do centro, na Santos Dumont, como a loja da Nova Betânia. Se você gosta de um ambiente mais tranquilo para estacionar, né, tomar um cappuccino, você vai para... Das duas lojas tem. Mas eu digo assim, quem gosta de uma tranquilidade maior, você vai para a Nova Betânia, que fica ali no Mossoró Mall. Então, parabéns aí à família Janilde, Judite e Leonberg por ter tantos produtos de qualidade. E aí, meu amigo? Exatamente. Eu estou ansioso para... Eu sei que ainda falta um mechanzinho, mas eu estou doido para chegar na nossa convidada. Então, vamos para a nossa convidada de hoje, tá? Hoje, a nossa convidada é a jornalista Lúcia Rocha, né, que é moçoroense. Como eu já disse, ela é jornalista e escritora, graduada em Ciências Sociais pela UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, graduada em Comunicação Social pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No ano de 2003, voltando para Mossoró, realizou a primeira oficina de jornalismo da cidade. E na cidade não existia o curso de Comunicação Social, né? A oficina aconteceu durante 3 anos. Atuou no jornalismo aqui no estado e na capital paulista, onde trabalhou como criadora, produtora e diretora em emissoras de TV. É também blogueira e youtuber. Através de palestras, incentiva o hábito da leitura e a arte de escrever memórias. Já escreveu cerca de 30 biografias sob encomenda, além de 5 livros autorais. Em 2023, estreou no gênero infanto-juvenil com A Menina que Queria Ir à Guerra. Seu último livro será lançado dia 25, no memorial 25 de junho, né? No Memorial da Resistência aqui em Mossoró. O Menino que Enfrentou o Lampião, a saga de Rodolfo Fernandes. Seja bem-vinda, Lúcia Rocha, ao É Pessoal Podcast. Muito obrigada, Cleito, que acabei de conhecer. Muito obrigada, José, que eu já conheço de muito tempo. O tempo que eu vim para cá cuidar de minha mãe, eu conheci umas figuras que às vezes eu falo até para a pessoa assim, rapaz, eu só lhe conheço por causa de mamãe, porque eu estaria em São Paulo. Né? E às vezes que eu vim para Mossoró de férias, não é? Eu vinha 2 vezes por ano, era só para ficar com a mamãe. Então, nessa chegada aqui de 2002, o primeiro ano foi em Natal, a mamãe fez um tratamento longo em Natal, a gente teve que ficar o ano todo lá. Em 2003, sim, que aí faz 21 anos que eu estou aqui. Mamãe se foi há 3 anos, mas eu fico entre Mossoró e São Paulo, fico dividida, que eu ainda tenho um trabalho aqui e tenho em São Paulo. Eu gostaria de ter mais aqui, sabe, Cleito? Sim. Mas São Paulo ainda me paga melhor. Olha, Lúcia, apesar de eu não ter visto aqui no roteiro, mas eu mesmo tenho muita curiosidade, e certamente quem está em casa também tem, que é a curiosidade de saber e de lhe perguntar aqui, Lúcia, você fez parte daquele projeto de Dr. Milton Marques, lá no passado? Mossoró todos os tempos? Mossoró de Sim, todos os tempos? Sim, porque eu cheguei aqui em Mossoró em 2003, praticamente, né? Eu vim em 2002. Então, em 2003, quando eu cheguei, achei Mossoró muito quente, aquelas coisas de quem está há muito tempo em São Paulo, né? Mais de 10 anos em São Paulo. E estava me organizando para morar em Tibau, alugamos uma casa lá para ter uma experiência, e um dia o doutor Milton me ligou. Eu nem falei que estava em Tibau. Lúcia, você pode vir aqui, a gente conversar sobre a televisão, porque mais ou menos uns 2 anos ou 3 anos antes dessa minha volta, eu não sei se você sabe do meu parentesco com ele. Eu sou prima de Zilene. Sim. Nossas mães eram irmãs. Então, Camila, filha dela, que é médica, ela morava comigo lá em São Paulo, fazia residência médica, e doutor Milton, quando ia a São Paulo, ficava lá no meu apartamento, né? Sim. E ele foi muita reunião e resolver coisas na Anatel e às vezes Brasília, e numa dessas, ele conversando sobre a TV, que a TV, quando ele falava, era algo que nem imaginava para mim, porque eu estava lá muito bem, né? Eu vim por um projeto familiar, vamos dizer assim. E uma dessas eu falei assim, doutor Milton, qual a televisão o senhor conhece? O senhor está montando uma televisão, qual a televisão? Nenhuma. Como assim? Eu nunca fui numa televisão. Nem dar entrevista, não. Nunca entrou no estúdio de televisão, não. Cleito, eu comparei aquilo ali, alguém que está montando uma padaria e nunca entrou numa padaria. Nem para comprar um pão. Eu achei aquilo muito maluco, né? Depois, amanhã, eu vou levar o senhor para conhecer a Rede Globo. Ele falava, como assim? Não, eu vou dar trabalho. Imagina, aquele jeito dele modesto, que quem conheceu, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. Amanhã, 11 horas da noite, de preferência, que é o melhor horário, o trânsito está melhor
E eu tenho um esquema de levar qualquer pessoa de 11 horas da noite, porque na época eu namorava um produtor de jornalismo, ele era jornalista, e o expediente dele era de 5 da tarde a 1 hora da manhã. Então, qualquer pessoa, até gente de Mossoró, quando ia lá, eu quero assistir uma gravação do Jô, e ele sempre dava um jeito, muita gente de Mossoró. Eu acho que a última pessoa que foi onde eu vim foi o William Robson e Janaína. Entraram lá, enfim, então sempre dava um jeito, né? Vou só atrapalhar para dizer que olha, hoje vai tomar um chá de maracujá, diga aí. Se quiser, eu passo. Aí no outro dia lá vamos lá, 11 horas da noite. Ele achava que não ia e tal, então ele chegou dos passeios dele de tarde, botou o pijama, na sala das minhas casas, tudo onde eu morei sempre tinha uma rede, ele estava deitado lá na rede dele, disse, e aí, vamos? Não, ainda protelando, né? Aí quando chegou 11 horas, ele botou um terno, pegou uma máquina fotográfica, botou na bolsa do terno, vamos. Aí lá ele tirando foto de equipamento, sabe? Quando ele viu aquilo lá, ele ficou maluco. Bom, ele já ficou louco quando viu o carro de Jô Soares. No estacionamento. Porque eu estacionava onde a galera trabalha, né? Aí ele falou assim, de quem é esse carro? Eu falei, doutor, meu esse é de Jô, e esse outro do diretor de Jô. Você não sabia qual que era. O de Jô era um Jaguar, lembro bem, que era um Jaguar. E ele nunca tinha visto top, aquele né? carro. Então, aquele menino de Ipanema, como eu chamo do Poré, talvez vinha dali, ele... Mas, rapaz, em Mossoró não tem carro com esses detalhezinhos aqui. Sabe aquele que ele era isso, né? Eu conheço o doutor Milton desde 10 anos de idade, que ele casou e foi ser meu vizinho. Acabei de conhecer no casamento dele, foram para o de mel, quando voltaram foram ser nosso vizinho, de parede ainda, você imagina. Sim. Então, ele ficou deslumbrado quando viu. Aí a Avelino mostrou um equipamento lá, uma ilha de edição nova que chegou e estava toda no plástico, aí tirou e disse assim, olha, doutor Milton, a gente está preparando pessoas para editar aqui. Isso aqui ainda não está sendo usado, é novíssimo. Tinham acabado de inaugurar a Globo de São Paulo, porque antes era no centro de São Paulo, era ao lado do Castelinho, na Avenida São João, era um negócio horrível. Mas aí lá vai a Globo de São Paulo, que hoje é ali na Berrine, agora é a Avenida Roberto Marinho, deram o nome Roberto Marinho. Na Marginal Pinheiro. Mas mesmo que tenha tanto investimento na Globo São Paulo, tecnologia, mas o que encanta as pessoas é a Globo Rio, né? Onde a sua matriz, Projac, né? O Projac, né? Porque compraram os ali... estúdios de Renato Aragão para fazer novela, essas coisas, então é muita coisa no Rio, mas em São Paulo é enorme, é uma coisa fenomenal. Sim, quer dizer que compraram era Renato Aragão, era dono dos estúdios e a Globo... Record comprou parte e a Globo comprou, era tanta coisa, é onde ele gravava os filmes dele. Que coisa bacana, olha aí, são essas coisas pitorescas. Tem que estar lá para saber, tem muita coisa que tem que estar lá para saber, né? muito bastidor. Agora quem vai dar as boas-vindas sou eu, né? Eu não dei as boas-vindas a Lu. Muito obrigado por estar aqui, Lúcia. E assim, sempre a gente falava aqui, né? Lúcia Rocha um dia vem, a gente já tinha tentado, né? Mas sua agenda muito corrida. E assim, você é jornalista antes de fazer o curso, antes de cursar a faculdade, porque assim, ali tem o ERN, né? Mas na época que você fez já era o ERN ou era a FURN? Eu acho que era a FURN. Era a FURN, né? Era a FURN, foi pago. Sim. Era pago, a gente pagava. E aí nessas suas idas para São Paulo, na sua estada em São Paulo, que eu acho que você viveu mais em São Paulo do que aqui, você teve toda essa possibilidade de conhecer esses artistas, de trabalhar, inclusive, com vários, né? Por último, eu sei que você fez uma assessoria muito bacana para a Mara, inclusive você entrou em contato comigo para algumas coisas e tal. Como é esse universo? Porque assim, a gente sabe que a gente pode chamar, porque sétima arte é o cinema, né? A TV seria a sexta arte. Como é que ela é considerada? Porque assim, você vive num mundo de ilusão, né? Num mundo que você traz até você pode até pesquisar a vida real aqui, mas na verdade você pega essa vida real e você bota numa ficção, né? Então vamos dizer que ela está entre a sexta e a sétima arte, né? Ali. Olha, José, quando eu saí de Natal, que fui trabalhar com o Boris Casó, e apareceu a oportunidade dentro do SBT de eu dirigir Mara, porque ela precisava... Eu acho que, tipo assim, eu cumpri o que eu tinha que fazer com o Boris, e acharam assim, não, a gente tem um artista aqui que está precisando de uma pessoa como você, assim, assado. E isso, Mara estava em que fase no SBT? Ela era pau a pau com Xuxa em audiência. Tá. Mas eu digo assim, era em que momento da vida dela? 20 anos de idade, com 20 tinha posado aninhos, na Playboy há um ano. Tinha começado... Muita gente pergunta, ela posou? Não foi comigo não, já tinha um ano. Então, assim, nesse momento ela estava com quantos anos de programa quando você chegou para... 3 anos. 3 anos, né? Porque foi então, 87 e foi estava precisando dar uma 91, guinada mesmo, né? Ela já estava precisando. Mas não era só na televisão, era muita coisa que...
Quando eu comecei a trabalhar com ela, era só ela e a mãe dela no mundo, não tinha segurança, não tinha uma secretária já, porque ela tinha sido secretária de Xuxa, aquela pessoa que faz a mala, que morava na casa dela, que arrumava roupa de artista, roupa que artista tem a roupa de artista e a roupa pessoal. Então, a roupa de artista é só em cena. Então, um tênis, ele não pode ir para um show, fazer um show e eu vou na pizzaria com os amigos com aquele tênis. Não, aquele tênis vai para... Amanhã tem que estar aquele tênis. E por aí em diante. Entendi. Então, são 2 guarda-roupas, né? E isso mexe muito com a cabeça dele, né? Até onde ele é o artista, até onde é entra a pessoa, né? Em 95, José, eu já não trabalhava mais com o Mara há uns 2, 3 anos. Eu estava passando férias na casa dela de Salvador. E ela tem uma amizade até hoje com as amigas de infância. Tipo assim, aquela menina que a mãe até, na época, mesmo com dificuldade, ajudou a pagar o estudo, essas pessoas são gratas a ela. Então, eu vendo elas sentada no chão brincando ou na piscina, que eu vou começar a fazer um livro de Mara, contando, aí lá vem o meu lado de ciências sociais, que é sociologia, né? Contando como é isso, porque quando ela estava em Salvador, ela era uma pessoa, em São Paulo é outra. Vestiu a roupa, foi para o aeroporto, é outra pessoa, não é a mesma pessoa nunca. Então, Interessante, não é isso aí, pai do artista? aí eu comecei com essas entrevistas com esse pessoal e lendo um jornal lá de Salvador, eu tenho mania de olhar, desde quando eu sonhava em ser jornalista, o Expediente. Aí eu encontro no Expediente, eu acho que o diretor do Jornal à Tarde, Jânio Rego, de Mossoró. Jânio Rego que eu conheci era de Mossoró. Eu falei, será que é Jânio? Eu vou ligar. Ele tinha namorado até uma prima minha, no tempo do Cancela eu ia com ela, eu era menor, ainda ia com ele, Cancela, eu acho que era comer pizza. Cancela é restaurante ali? Ela era do tempo do Cancela. Depois do Diocesano, estou falando em 95 já, Aí eu ligo lá, olha, esse Jânio Rego é de Mossoró, ele vem falar comigo. Aí, Jânio, é Lúcia de Mossoró, prima de Netinha, que você não... Ai, quanto tempo? Eu disse, eu estou aqui em Salvador, com Mara, assim, assado. No outro dia ele foi lá fazer, ou foi na mesma noite. Falei, Jânio, eu trabalhei com Mara em 91, 92. Mara é uma artista internacional, já tinha tido programa na Argentina. A gravadora de Mara me incumbiu de prepará-la para ser uma artista internacional, começou com espanhol, enfim. Mas onde eu vou, Mara é notícia menos em Salvador. Salvador não sabe que Mara é uma artista que teve programa na Argentina, que tem disco em espanhol. Aí ele depois eu vou ajeitar isso. Aí, naquela semana seguinte, ela pela primeira vez o próprio jornal fez uma produção para ela ser a capa do jornal de TV no final de semana. Então, aí 10 páginas com Mara, como nunca a Bahia viu, Mara. Porque aquele meu olho de jornalista, eu digo, mas por que na Bahia assim, é terra? Isso é bíblico, né? Em terra, você não consegue fazer milagre na sua terra. Ninguém faz milagre. Inclusive, na época que eu trabalhava com ela, quando eu ia para Salvador, uma vez ou outra tocava Maria Bethânia de noite, que é de lá. Uma vez ou outra você ouvia um Gilberto Gil e eu não entendia por quê. Você está aqui em Mossoró, esse povo, mas lá em Salvador era assim. E Mara brigou muito no SBT, eu vi brigas de Mara, porque ela era a mulher que empurrava o axé. Ela hoje, na história do axé, ela é reconhecida como a única apresentadora de televisão que botou o axé em nível nacional. Daniela Mercury, eu vi Daniela Mercury nascer no programa de Mara, de mãe de Mara no camarim, falar um monte. Você tem que se produzir, você está vindo com roupa, porque ela cantava em circo na época, ela dizia. Eu tenho uma lembrança muito interessante da filha de Arnaldo Sacomani, a Thaís, ela já cantava, né? Ela tinha música já na novela da Globo, Thaís Sacomani. Aí um dia Thaís olhou para a Daniela, que iam cantar, né? Moça, quem é você? O que é que você faz? Eu nunca esqueci isso. Assim. Não, eu sou uma cantora lá na Bahia, eu canto em circo, eu faço barzinho. Nunca esqueci disso. Então, Daniela, nesse tempo, ia com o Jorginho era o empresário dela, era cabo, não sei nem como é que o Jorginho estava. E começou a mãe de Mara reclamando de Daniela, emprestando roupa de Mara, sapato de Mara. Eu vi isso. Lúcia, me diz uma coisa, voltando um pouquinho à minha pergunta inicial. Como é que foi a ideia, quem foi que teve? Eu queria que você falasse um pouco sobre o Mossoró de todos os tempos. Sim. Como é que foi? Como foi que ocorreu isso aí? Então, o doutor Milton me chama para vir essa conversa com ele, aí ele fala, ó, eu trouxe o Giovanni, você conheceu o Giovanni Rodrigues. Giovanni Rodrigues. João Federico, ele trouxe de Brasília, e Giovanni, ele trouxe de Vitória para cuidar da parte técnica. Ó, doutor Milton, tem que ser essa luz, tem que ser essa câmera, tem que ser... Eu conheci Giovanni, quando ele me apresentou aqui, do meu primeiro ano de São Paulo, eu ainda tinha algumas demandas de São Paulo, e num desses voos que eu estava vindo lá para cá, Giovanni vinha no voo e eu até achei que ele fosse algum artista, porque o jeito dele dentro do avião era falando alto demais.
Aí, quando você veio no voo há tantos dias, era eu. Depois ele disse, eu estava trazendo o equipamento daqui, as câmeras. Aí o doutor Milton disse, esses equipamentos chegaram, não tem um estúdio nem nada, e eu acho que a gente pode começar a gravar algumas coisas. Eu quero que você prepare as pessoas para trabalhar aqui. Eu recebi esse currículo aqui, a professora Valda Torres, que é de uma sobrinha dela, que está terminando jornalismo em Campina Grande, quem? Lia Castro, que foi a primeira pessoa para eu preparar aqui para o jornal, né? Mas não tinha estúdio, não tinha nada. A TCM era até ali da lanchonete, aqui era tudo mato, né? Sim. Tudo mato. E aqui tinha esse portão, que era da São Camilo. E aqui era fechado, era um movimento de coisa para São Camilo. E então, nesse mesmo dia, eu disse assim, doutor Milton, vamos criar um programa para o senhor entrevistar os homens mais velhos de Mossoró, homens e mulheres que têm alguma história para contar. Olha, eu doida para fazer isso, mas para jornal. Eu até comecei a fazer na Gazeta do Oeste algumas entrevistas dessas. Maria Emília me chamou, você pode fazer alguma coisa aqui? Eu disse, Maria Emília, eu tenho um sonho, eu tenho uma mãe em casa, muito inteligente, tantos anos de idade, foi secretária da Educação na primeira gestão que teve secretário em Mossoró, mas ninguém sabe quem é mamãe, sabe que é uma grande educadora. Eu vim saber que mamãe tinha sido secretária da Educação já de adolescente e diante. Eu tinha 8 anos quando ela foi secretária. Sim. Então, eu imaginava que um programa de televisão ia render como eu tinha feito na Gazeta. De entrevista, né? De entrevista. Sim. Aí ele adorou a ideia na mesma hora, pronto. Mas a gente não tem estúdio, vamos gravar na casa do convidado, porque essas pessoas não estão acostumadas a fazer televisão. Então, televisão, doutor Milton, a gente monta um estúdio lá, leva luz, leva câmera, e esse povo vai se assustar se trouxer aqui. Uma sacada. Vamos levar lá e quem vai apresentar o senhor? Eu não. Aí falou, olha, vou logo avisando. Eu não estou fazendo essa televisão para filha nenhuma minha e nem para mim. Eu quero montar uma televisão e, infelizmente, o doutor Milton não está vivo para passar isso para essa geração nova de apresentadores. Eu disse, eu estou fazendo uma televisão, Lúcia, para que amanhã não se diga que nenhum político, nenhum vereador teve as mesmas oportunidades como os jornais não dão. Jornais são políticos, rádios são políticas. Eu quero fazer uma televisão onde não tenha política, isenta desse tipo de coisa. Ele falou isso, foi bem claro naquele dia, foi até meio que aula. Ele disse, e por acaso, um pouco mais de doutor Milton, para quem não sabe, uma pessoa que trabalhava aqui no comercial inventou uma promoção de um DVD, de presente de um DVD, aí chegou na mão de doutor Milton o carnezinho para o cliente, né, o assinante, preencher e concorrer a um DVD no final do mês. Aí o doutor me disse, por falar nisso, Lúcia, olha aqui, eu fiz uma oficina para aprender a ser jornalista lá no Mossoroense e meu primeiro emprego foi de revisor de gráfica. Revisor de gráfica. Já pensou? É um homem muito vernáculo ele veio lá de nada, mas com gramática, estudando. Se não for com estudo, ninguém vai a canto nenhum. Olha quantos erros de português. De hoje em diante é você que vai corrigir essas coisas. Aí, mas eu não trabalhando. Islene não disse, não, vai ter que assinar a carteira com Islene, eu vim cuidar de mamãe. O que vocês quiserem de mim, tem que ser com horário, tudo combinado, que eu não posso faltar, tem que deixar alguém com mamãe, um filho que tem que ser com filho, mamãe com síndrome de pânico. Eu vim cuidar de mamãe, aí assim eu volto para São Paulo. Se for para trabalhar, envolver de novo, eu volto para São Paulo. Enfim. E aí começamos, ele, não vai dar certo, porque eu disse, o senhor tem conteúdo e conhece Mossoró, como poucas pessoas. Então, a gente fez, a primeira gravação foi com o Raimundo Soares de Brito, que eu era louca para levar o doutor Milton lá para conhecer. Você não conheceu o seu Raimundo Soares de Brito, Brito. Ele era o Google de Mossoró. Pedro Carlos, jornalista daqui, na época chamava ele de Google, que era, ele tinha um acervo na casa dele desde muito tempo. Ele pegava um jornal, aí tinha aquele José Hildo, né? Ele recortava aquele jornal, colava numa folha, aí ele criava uma pastinha de caixa de supermercado. Ele montava a pastinha, colocava o nome José Hildo e estava lá em ordem alfabética, no J. Aí ele pegava alguma coisa com Cleito. Aí qualquer trabalho, foi assim que eu cheguei até ele, no trabalho de faculdade de Ciências Sociais. Ele foi pegar lá e comecei a visitar a casa dele. E eu era louca para o doutor Milton ver a pasta dele, que quando eu ia lá, eu pegava, eu prometia trazer. Aí, nesse dia, eu acho que foi aí a ideia de gravar na Casa do Povo, porque era assim que o doutor Milton ia lá. E foi assim que o doutor Milton foi lá. E aí, então, nesse primeiro programa, o doutor Milton não tinha muita segurança. Ele falou assim, olhe, na véspera, vamos levar alguns convidados da área, chama alguém da cultura, de algum jornal. Eu levei Tobias Queiroz, que era do caderno de cultura, no final de semana da Gazeta, seu Wilson Bezerra de Moura, que era historiador, e levamos lá. Então, ele tinha acabado de lançar um livro sobre essas figuras
de Mossoró, esse pessoal que é doidinho que sai na rua, figuras, como é que a gente chama? Pitorescas? Que tinha Maria Pataxó, Papão. Sim. Aí, doutor Milton... Figuras folclóricas. Aí, né? eu nunca esqueci isso. Figura folclórica. Doutor Milton, rapaz, isso é um livro. Olha, eu estou vendo aqui fulano. Onde é que estão essas pessoas hoje, seu Raibrito? Ele falou, doutor Milton, o senhor não sabe, não? Depois que o senhor fez a São Camilo, está todo mundo lá. Foi todo mundo para lá. Essa foi boa. Eu nunca esqueci. Está todo mundo lá. Então, Mossoró, todos os tempos. A gente, naquele primeiro momento, nesse primeiro dia, nós fizemos uma lista de 8 nomes, pessoas que estavam com, vamos dizer, com a saúde mais ou menos comprometidas. A gente não sabia quando ia colocar no ar. Mas vamos gravando para garantir. Não tinha nem ilha de edição, só tinha câmera. Vamos gravando para garantir essas pessoas, qualquer hora que morrer já estão aqui. Aí, Cianés Negreiros, Rai Brito. A segunda entrevista já foi com dona Adalgisa, viúva de Ser Rosado, porque ela era nossa vizinha na Mário Negócio, e ela era muito amiga de mamãe. Então, a gente era criança, toda noite ela ia lá para casa e ficava conversando com mamãe, coisa de política, outras coisas. Aproveita o seu chá. E a gente, e ela, assim... Uma vez eu vi dona Adalgisa contando a mamãe por que foi que ela não estava no avião, que a mamãe perguntou a ela. E o Rio Grande do Norte não sabia por que ela não estava no avião quando Dissé morreu. Ela e os filhos dela. Por que não estava? Aí eu fiz o doutor Milton perguntar isso no ar. Eu fui lá conversar com ela antes. Ela disse, não, minha filha, eu não lembro mais de nada, não. Dona Adalgisa, aquelas conversas que a senhora tinha com a mamãe, que a gente ficava em volta no auditório, em volta do sofá, a senhora vai ter que se lembrar, não sei o que. E ela lembrou tudo. Que é uma coisa muito interessante, José Hildo. Ainda hoje, quando eu faço o livro que eu vou entrevistar pais de biografados, avós e tal, eu sempre começo pelos mais velhos, já por conta dessa teoria de Dr. Milton, que essas pessoas estão meu caminho, né, lá do céu. Aí eu disse, não, minha avó não se lembra de nada. Imagina, eu fui lá ontem, minha avó não se lembra, não sabe, às vezes não fica perguntando meu nome. Aí quando eu vou lá em entrevista, que o cara lê no livro, o quê? Minha avó falou isso? Ué, de onde eu tirei? Não tem como criar, né? Então, essas pessoas, quando eu dizia, olha, eu queria fazer o seu avô no Mossoró todo tempo, imagina que meu avô vai lembrar de nada. Aí eu dava um jeito de chegar lá na pessoa, fazia a produção uma semana antes, chegava lá com o doutor Milton. Doutor Milton vem na casa do meu avô gravar. Imagina, doutor Milton tem mais o que fazer. Aí quando a gente chegava lá e gravava quando ia no ar, que a cidade inteira ligava para a pessoa, rapaz, ei, como é que você conseguiu? Meu avô falou, já sei, é coisa de doutor Milton, porque é coisa de psiquiatra, ele tem as técnicas para tirar. Vixe. Aí já vem com as teorias, né? Não, foi Lúcia Rocha mesmo. Agora a pergunta, por que ela não vinha no avião com... Porque estava de resguardo de Dissé, o caçula, que morreu ano passado. Então, por essa razão, ela Por essa não razão, faleceu porque ela também, disse né? que Dissé era aquele homem que, por exemplo, que eles moravam lá no canto, né? Tinha Alpendre, você sabe onde é o Sítio Cantópolis. Sítio Canto, então, sim. ele tinha mania de, quando era prefeito, por exemplo, chegava do expediente, deitava na rede e queria todo mundo na rede com ele, as crianças tudo, né? Então, ele era aquele paizão que queria sempre os filhos em volta. E naquela viagem, ele não estava curtindo muito, porque... não ia a família, ela estava dando de mamar para Dissé. E até o doutor Milton perguntou, a senhora lembra onde é que a senhora estava exatamente na hora que soube? Eu disse, eu estava na LBA, porque a primeira dama não era presidente da LBA, né, a Legião Brasileira de Assistência, ela estava lá. Quando alguém falou, parece que o avião, caiu um avião, parece que era... E por aí Isso aí. né? Onde foi esse acidente? No Rio do Sal, em Aracaju, Alagoas e Aracaju, Sergipe. Rio do Sal, em Sergipe. 1951. Aí, eu acho que tudo é providência divina, né? Porque eu acredito que ela não tinha que ser naquele dia. Por isso que ela ficou, teve menino, né, e tal. Lúcia, e aí aí bateu o martelo, vai ter Mossoró de todos os tempos. E o nome, quem foi que deu Mossoró? O nome foi eu. A música foi eu que procurei, que achei aquela de Alan Johnny. Eu queria uma música de 1 minuto, ou senão teria que cortar alguma. E por acaso eu tinha ganho a Prefeitura de Mossoró produziu uma das... Porque a música tinha que ter direito autoral, não é isso? Não só isso, mas tinha que ver com Mossoró. O conjunto da obra, né? Com o conjunto da obra. Então, numa das gestões de Rosaba, numa véspera de uma cidade junina, foi dado para... Ela fez um evento lá e foi dado aquele CD duplo, todas as músicas do Chuva de Bala. E quando era Chuva de Bala, era música que falava em Mossoró. Então, desde o primeiro momento que eu vi, e encantei com aquela música. Ela lembra, assim, como se fosse Caetano. Até eu achei parecida com Caetano. Até eu só encontrei uma pessoa que falou mal dessa música, que não gostou, e tem poucos dias que a pessoa me disse sem saber que fui eu que escolhi, por acaso. Mas todo mundo disse, nossa, onde é que você conseguiu aquilo?
Então, por sinal... Aí é uma música de Alan Jones, o nosso amigo. Ele que canta. Ele Que coisa canta. bacana, rapaz. Aí, E quem é a Eu acho composição? bacana demais aquela música. É dele também? Não, é de gente daqui. São 3 autores, por isso que eu não lembro agora. Sim, No tá. final do programa aparece o nome de todos os 3. Vamos saber, viu, José? Pra gente Entendi. mandar fazer a nossa. Então eu já imaginei. Então você lembra dessa tapadeira aí? Aquela abertura, é uma história para aquela abertura lá, o Rio Mossoró, né, um avião. Aquilo ali foi numa campanha de Vilma Maia. Eu vi na televisão a campanha, passou aquilo ali, pegamos aquela imagem aérea. O nome Mossoró, enquanto está Mossoró, Mossoró. Então, esse nome Mossoró por cima foi Regina Cunha. Você conheceu Regina, né? Regina Bravanel. Conheci. Cleito não sabe da história que teve uma Bravanel aqui. Ficou 2 anos dirigindo a TCM. Foi, logo no início. Eu indiquei de São Paulo. Nisso que eu não podia dar expediente e queria cuidar Lá de da não. família de Silvio Santos? Casado com um sobrinho de Silvio Santos, Leão Bravanel Júnior, que até hoje ele é diretor artístico do SBT. A gente era muito amiga, a gente fez amizade sem eu saber que ela era Bravanel. E logo que eu cheguei no SBT. Eu vim saber uns 2 anos depois que eu deixei de trabalhar com Mara. Continuamos a amizade, porque ela sempre usou o nome de solteira, Regina Cunha. Mas, Cleito, é assim, mas você é amiga de Regina? De onde você é amiga de Regina? Você já se conheceu? Era um tal de você amiga de Regina que eu não entendia. Aí ela teve Ricardinho, que chegou aqui com 10 anos de idade. Aí, Lucinha, venha conhecer Ricardinho. Fui conhecer Ricardinho, a gente fez muita amizade, ela viajar e deixar carro comigo lá em São Paulo. Assim, E Silvio Santos, como é ele? Ele é aquela pessoa animada mesmo, é aquela pessoa humilde, simples? José Hildo, eu comecei a trabalhar com o Mário, eu tinha mais ou menos 2 meses de SBT lá, de ter feito o trabalho com o Boris. E quando eu decidi ficar com o Mário, porque foi muito interessante, eu quebrei, tipo assim, eu não gosto de dar muito detalhe, porque eu achei que lá na Globo, lá de Natal, no meu último ano de faculdade, na Cabugi, que eu aprendi muito, tudo foi contra ele. O Vasconcelos, eu tenho ele como meu primeiro mentor. Ele me ensinou todo o padrão Globo, tudo. E aqui é como se fosse, a Globo é como se fosse um McDonald's. Mesmo sanduíche que você come aqui, você come na China, Manaus, tudo, né? Aí eu vou estudar cada programa, o perfil. Então, o Jornal Nacional do Sábado é uma coisa maravilhosa. É outra equipe, não é a equipe da semana. Na segunda-feira, a equipe do Jornal Nacional do Sábado começa a trabalhar o jornal para ir ao ar no sábado. Então, tem um perfil de entrevistado, perfil de programa, de quantos minutos cabe as sonoras. O Jornal Nacional é no máximo 40 segundos, mas no do sábado já é uma revista, é quase um mini fantástico, né? Então, a gente vai aprender. Eu não tenho o que dizer que eu aprendi em 1 ano de TV Cabugi. Não era para ficar mesmo. Aí eu chego lá em Boris Casoy e me colocam assim, você vai ensinar Boris Casoy a fazer as chamadas, você vai ensinar isso aqui. Eu queria aprender mais, entendeu? Eu queria, não que eu soubesse mais que ele, não, é uma pessoa maravilhosa. Nossa, tem um homem tão simples, quando ele foi trabalhar na Record, já estava na Record, e eu vi um Boris Casoy chegar no corredor e parar faxineiro para perguntar, você está vendo meu jornal? O que é que você está achando? Você tem alguma sugestão? Eu nunca vi isso na minha vida. Você tem alguma sugestão para dar? Você está gostando mesmo? Homem, isso não existe. É o profissionalismo de São Paulo, é esse, sabe? Eu nunca vi, nunca me deparei com ninguém arrogante lá, sabe? Conheci muita gente, vocês não têm ideia dos acessos que a gente tem. Mara é uma artista, tipo assim, ela tinha contrato com gravadora, que era uma multinacional, a EMAI Odeon, onde não tinha uma semana que não tinha reunião na EMAI. Então, toda semana, ponte aérea, no mínimo uma vez. Porque ela era uma das artistas que mais vendiam. Era da gravadora de Marisa Monte, mas ela vendia muito mais do que Marisa Monte. Então, uma artista que vende muito disco, ela é muito exigida. Tem que ter uma equipe com ela, é muito compromisso, é muito você assumir. Olha, no Faustão, antes das 4, porque agora o Luciano Huck está do mesmo jeito como era Faustão, futebol, né? Então, antes do futebol tem que ter uma atração, depois do futebol tem atração. Então, quando dizia assim, Mara tem a primeira atração do Faustão, não tem atraso, não tem esse negócio, olha, a ponte aérea atrasou. Então, o dia que mais a gente trabalhou na vida foi uma véspera do Natal de 1992, 91. Ela tinha 5 compromissos no mesmo dia, inclusive Faustão, véspera de Natal. Depois de um show de Natal, a maioria dos artistas desmaiaram no camarim. Com Mara, era ela e a mãe dela. E aí? Aí era eu e a segurança dela, o número 1. Quem vai socorrer quem? Porque, assim, é fim de ano, é muito compromisso, é muita agenda de televisão, de rádio e show. E show é business, é dinheiro.
Tá entendendo? Verdade. E Silvio Santos, ele... Aí a gente vem para Silvio Santos, né? Então, quando eu passo a trabalhar com Mara, eu não tinha imaginado a dimensão do que seria Mara, né? O tamanho do que é um artista de ponta, de primeira linha, né? Uma emissora onde o estacionamento do SBT na época era na Vila Guilherme, no estacionamento, o SBT na Vila Guilherme não tinha estacionamento. Tinha estacionamento para quem pagasse do outro lado da rua, mas tinha um estacionamento para 5 carros, Silvio Santos, Hebe Camargo, Mara Maravilha, Gugu e Boris Casoy. Boris por causa do problema que ele é paralítico, né? Poucas pessoas sabem. Então, o carro dele era dentro. Também né? não, Ele puxa uma perna, ele tem paralisia infantil. Então, da cintura para cima... Em uma das pernas. É, a perna direita da cintura para cima ele é um homem normal, mas o andar dele é aquele típica pessoa que tem uma perna de vaga mais especial, curta né? aí é onde vem a vaga especial. Então, eu acho que em menos de uma semana que eu estou com Mara, reunião com o Silvio Santos. Aí você chega para trabalhar com ela lá na emissora e o cara encostou o carro ao lado. Entendeu? Então, teve um dia, assim, com 2 meses de Silvio Santos de Mara, eu já tinha trabalhado, me encontrado com ele, cruzado na sala lá. Porque ele tinha uma sala no SBT, porque o escritório mesmo dele, de negócio, do grupo, era lá no Ibirapuera, onde hoje é a casa de Silvinha, que ele deu para Silvinha. Era a casa que ele morava com a primeira esposa, tinha virado escritório dele quando ele ficou viúvo. E quando ele saiu de lá, que foi para Anhanguera, ele deu para Silvinha, filha dele, a segunda. Então, o meu amigo que trabalhava comigo, que mais falou para mim lá embora, você não vai se adaptar, artista é isso, artista é aquilo, imagine. Aí ele um dia falou para mim assim, Lúcia, uma pessoa estava comentando aqui, que viu você conversando com o Mário e Silvio Santos no corredor, disse assim, será que Lúcia tem ideia que Silvio Santos tem gente que trabalha com ele há 40 anos no grupo e nunca cruzou com ele? Eita, Você está entendendo? Aí foi que a ficha caiu. Né? Eu tenho uma amiga aqui de Mossoró, que ela foi um dia para São Paulo, ela estava num congresso lá e ela era estudante de odontologia, Nayara, filha de Augusto Rodada. Eu conto isso, ela diz, Lúcia, não conto não, que eu não tenho foto. Ela era louca para conhecer o SBT e por acaso estava lá e eu disse, olha, amanhã eu estou lá no SBT hora tal, você liga lá, chega lá na portaria, passa endereço e tudo. Aí ligaram, ó, então a pessoa que ele esperando aqui na recepção. Quando eu fui pegar, aí Silvio passa por a gente no carro. Eu falei, Nayara, venha conhecer logo o Silvio aqui. Eu vou com ele até o carro e apresenta. Ele desce do carro, vai estar vestindo o terno dele, ainda estava naquele Lincoln branco, né? Da capota verde, do banco verde. Aí ele fala assim, de onde ela é? Aí eu falei assim, é de Mossoró. Ele disse, ele é Mossoró. Quem nasce lá é o quê? Mossoroense. Isso ele vestindo o terno. Pois trate muito bem essa mossoroense. Aí, quando ele dá as costas, mas, Lúcia, eu não acredito que... Eu não queria conhecer a SBT, não, eu queria conhecer Silvio Santos. pronto. E você acredita que ela guardou esse segredo mais de... Ela guardou esse segredo mais de 20 anos. Quando eu cheguei... Logo Silvio Santos. Quando eu cheguei de São Paulo para cuidar de mamãe, aí a primeira vez que ela veio para Tibau no final de semana com o marido e a família, aí vem almoçar aqui em papai, tá? A gente está almoçando na mesa todinha, aí conversa vai, conversa vem. Disse, Dona Augusto, ela contou da frustração que conheceu o Silvio Santos, não tinha... O marido, como é que é? O marido. Como é que é você conhecer o Silvio Santos? Não, eu não contei com vergonha, ninguém ia acreditar mesmo. Aí, não, conte. Mas ele é uma pessoa muito, muito interessante, sabe? As poucas vezes que eu digo assim, foi muitas vezes que eu tive com ele. Eu digo assim, sozinha com ele, já tive as poucas vezes que eu tive com ele sozinho, é assim, eu estou lá em São Paulo, lá em Mara, foi no SBT com Mara, cadê? Já cruzou com o Silvio aí já? Eu não entendo. Eu moro aqui em São Paulo, eu só vejo o seu Silvio quando eu vou em gravação com ele, porque quando ela ia gravar qualquer coisa, eu ficava andando lá. Aí, Lúcia vê Silvio Santos mais do que eu. Como é que pode? Ela dizia. Né? Então, ela é um homem assim, é jovem, ele tem um espírito jovem, ele tem um jeito de andar de jovem, ele tem um jeito de parar e se virar e falar, perguntar alguma coisa que você achou. Olha, agora ele vai cair, mais que nada, é um homem que ele, quando você vai... Por exemplo, eu ia gravar com o Mário no programa dele, então ele é um homem que quando marcava 10 horas da manhã, era 10 horas da manhã. 10 horas da manhã não é 10 horas e 1 minuto. Então ele já sabe a hora que tem. Ele sabe a hora que ele tem que sair da casa dele, ele sabe a hora que chega no Jaça, sabe a hora que tem que pegar o carro no Jaça e chega na televisão. Ele vai para o camarim, sabe exatamente 1 minuto de chegar na coxia. Ele chega na coxia, já tem que estar lá o primeiro convidado. Aí é quando ele vai se despedir de empresário para o artista. Aí ele começa a brincar, a mexer com todo mundo que está lá, né? Geralmente é o convidado que vai entrar na hora.
Aí ele começa a dar bom dia para ele mesmo. Ele vai até ali, anda uns 2, 3 metros, bom dia, bom dia, bom dia. Aí ele dá um giro, que você diz, agora ele cai. Aí ele dá o giro, aí volta no bom dia. Aí para e diz, você está muito bonita. Quando eu trouxe você da Bahia, que você vendia cocada lá na praia. O quê, você não é besta, não? Eu nunca vendi cocada. Então ele cria aquele clima. Ele faz a onda, né? Faz a onda. E olhando sempre no relógio. Meu amigo, o Ele é uma segundo figura bateu em fantástica. 10, ele puxa a cortina. Eu assisti a Silvio Santos, sabe quando? Quando ele tinha o Domingo no Parque. Psh, Antigo, né? de Não? manhã, de manhã. Pessoal, eu nem sou tão velho assim, viu? Era de manhã e eu me lembro. TVS, né? Era TVS, não era nem SBT. E me lembro muito bem que foi a época que se vendia quichute e conga, porque eram patrocinadores do programa. Eu era doido para ter quichute e conga e consegui, mesmo como um menino simples e humilde, eu consegui ter quichute, conga e depois veio um mais arrumadinho, que eu não me lembro o nome agora, que era até colorido, não tinha lá todo azul. All Star era? Você sabe quem dirigia Silvio Santos no Achava aquilo fantástico, no porque Domingo no Parque? só em dar aquela quantidade de presente que ele dava, né? Ele sempre gostou de dar presente à meninada, E né? aquilo encantava. Encantava, A é. meninada, aquela forma Você de sabe dar. quem dirigia Silvio Santos no Domingo no Parque? Não. Quando eu cheguei para trabalhar com Mara, ela era diretora-geral do programa de Mara, Gel Correia. Eu era a diretora de palco de Mara, eu que dirigia Mara no palco. É assim, é assado, você vai para lá, você vem nessa câmera e diz isso assim, e tem que disciplinar. Hoje, no SBT, aliás, eu acho que não tinha diretor de palco na época, eu fui a primeira, porque tem que ser, tem que disciplinar, é hora e um monte de coisa. Falou errado, para, não é essa palavra, você está entendendo? Então, Gel, ela me contando a história dela, e você vai ver o verdadeiro Silvio Santos. Ela foi embora de Recife, fugiu de casa para conhecer Silvio Santos. Ela chegou em São Paulo, foi vender Baú da Felicidade, achando que ia conhecer Silvio Santos. Aí não conseguiu, vendeu muito Baú da Felicidade, não conseguiu, aí foi fazer porta de SBT. Porta de SBT é você ver o artista descer, no caso era no Teatro Silvio Santos, onde ele gravava. Que existia a Vila Guilherme, o SBT, quando eu cheguei lá, era assim, na Vila Guilherme, onde era administração, e alguns auditórios, alguns programas gravavam lá. E tinha o Sumaré, que é onde era Tupi, que ele tinha comprado a Tupi. Aí lá era gravação de Mara, Jô Soares, tinha o Coquetel, que eu peguei ainda com Miele, algumas coisas assim. Aí tinha o Teatro Silvio Santos, que é onde era Hebe, Gugu e ele. E Camarés, era toda a parte de figurino, porque a Rua Camarés, aí todo mundo chamava a Unidade Camarés. E o que aconteceu? Quando juntaram tudo isso no Anhanguera, Silvio Santos chegou lá e falou, ué, isso é o SBT? Um monte de carro, Mercedes e tal. E de quem esses carros, vigia? Não é tudo de funcionário daqui, essa aqui é de fulano. Ele não tinha dimensão, não sabia o que era. Porque ele estava acostumado a sair de casa e ir na Vila Guilherme, ou em dia de gravação dele era lá no teatro. No teatro nem estacionamento tinha. Quando o Silvio Santos chegava lá, a rua era fechada, era uma rua estreita, que só passava um carro, então a rua ficava fechada para ele. Então, Gel, de tanto ir para a porta do SBT, para ver Silvio Santos, conseguiu ser macaco de auditório de Silvio Santos, ela era mais animada, e foi aí que Silvio Santos botou ela para a produção dele, e na produção foi subindo, até chegar a diretora. Foi na raça. Lúcia, fala um pouquinho para a gente, como é que foi essa história do início da oficina de jornalismo aqui em Mossoró? No meu primeiro ano aqui de TCM, que foi final de 2003, quando chegou esse equipamento, o equipamento chegou em novembro, a gente começou a gravar em dezembro. Sim. Então, no final do ano, eu sempre observava um menino sentado lá na recepção, olhando os canais, né? Ali, sempre teve aqueles aparelhos ali. Aí, quando foi na véspera do Natal, Ano Novo, alguma coisa assim, o doutor me disse assim, ô, Lúcia, a gente tem os equipamentos aí, a gente podia gravar alguma coisa para colocar de especial de final de ano. Aí eu falei, eu vou ver nos jornais do que é que está acontecendo. Já tinha acontecido muito show. O único show que tinha era um show de rock na quadra do Acel, pode acreditar. Eu nunca tinha ido a um show de rock, nem imaginava como era. Aí eu vou lá na recepção, falei, quem é aquele menininho que vive sentado aqui? Disse, é o seguinte, o pai dele todo dia traz ele, deixa ele aí, porque o sonho dele é ser apresentador de televisão. Aí não tem ninguém para cuidar disso aqui, os meninos passam aí, João e Giovanni, nem olham para a cara dele. Eu falei, pois quando ele chegar aí agora, me chama. Aí me chamaram. Eu falei, quem é você? Eu digo, é porque desde criança que eu treino para ser apresentador, eu ganhei uma guitarra com microfone, mas eu só uso o microfone de frente para o espelho, fico treinando desde pequenininho. Eduardo Collin. Eduardo, me lembro, bem branquinho, cheio de sarna. Ele devia ter 14 anos, foi o primeiro repórter aqui. Onde é que ele Mora tá? em Brasília, por causa da oficina de jornalismo, a gente chega lá. Que bacana, faz muito tempo que eu não aí, vejo. A oficina começou aí, porque assim,
muita gente querendo vir trabalhar na TCM, não tinha faculdade, aí Eduardo foi meu primeiro aluno. Foi daí que eu tive a ideia de fazer a oficina, porque conversei com o pai de Eduardo e disse, hoje à noite vai ter um show de rock na quadra, eu preciso de um repórter, de alguém para apresentar. O senhor traz seu filho aqui de noite, aí eu tinha até uma jaqueta de couro que eu trouxe para cá, não sei porquê, mas veio nas minhas coisas, aí eu trouxe para Eduardo, ele gravou esse programa com a jaqueta de couro, é rock e jaqueta de couro, né? Aí a gente foi com o João Federico orientando os câmeras, porque os câmeras eram Robson Carvalho, que esses câmeras, eles estavam acostumados a gravar casamento, aniversário. Sim. Aí Ronildo Medeiros, eles dois. Certo. Aí a gente sai daqui no carro da TCM com o menino para ir gravar lá. Chega no Arcel, eu perguntei ao vigia, tem como eu ficar lá em cima, porque era na quadra. E o palco de frente, para aquela parte lá de cima, onde tem uma varanda, né? Exato. Sim. Aí ele tem, eu digo, então vou ficar lá. Ficou um repórter lá embaixo e a gente ficou lá em cima no tripé e Eduardo era o apresentador lá. Estamos aqui no Arcel. Cara, eu não precisei falar nada para ele. Era um menino preparado, pode acreditar. Então, ficava alguém lá embaixo, quando uma banda saía, aí levava o vocalista para dar entrevista a Eduardo lá. Né? A gente lá em cima está mostrando o show. Terminou o show, o vocalista já estava lá. Eu lembro bem que Alfredo e os Caras chegou para mim e falou assim, que era muito barulho, ele falou, eu não sei nem quem é, mas esse menino é bom, viu? Esse menino é bom. Eu lembro disso até hoje. Aí sobe um cara lá, roqueiro de Natal, de camisola, com uma bota, camisola mesmo, cara. O cara de camisola com uma bota no joelho. Coisa muito maluca. Eu nunca vi tanta coisa maluca como naquele dia. Só estudante de 12, 13, 14 anos, batendo com aquela cabeça. Muita barraquinha vendendo bebida. Eu fiquei impressionada com aquilo ali. Enfim, foi o especial de final de ano, o primeiro especial de final de ano. Logo em seguida, houve um show, mas era de dia, de rock. Alguma coisa assim de bandas no Nogueirão. Aí Zilene tinha visto e falou, Lúcia, vai ter assim assado. Será que aquele menino, Zilene ainda não se envolvia com nada aqui, né? Zilene era diretora da TC, da São Camilo. Aí, vamos levar, vamos. Aí botamos Eduardo lá e colocamos outra pessoa. Aí sim, aí já tinha, quando veio esse show lá no Nogueirão, que era ao vivo, aí já tinha começado a oficina, Eduardo divulgou lá no Colégio Menino Deus, aí veio o Carlos Adamo. Carlos Adamo não era Carlos Adamo, ele foi na sala de aula que eu dei o nome a ele de Carlos Adamo. O Adams, ele já era Carlos, pelo menos? Não, ele foi na oficina de jornalismo que eu botei de Carlos, porque o nome dele não era nome Adams Moraes Alves. Onde é que ele ia com esse nome? Está entendendo? Na sala de aula, os meninos tiravam onda por causa da família Adams. Como é o nome dos artistas sertanejos? Chitãozinho Chororó, como era o nome? Não, aí pelo amor de Deus. Aí não tinha como, né? Leandro e Leonardo também não tinha como. Astrogildo e Astrolábio. Zezé de Camargo. Medicamento. Tudo nome não estranho. Por isso que aí muitos... foi Carlos Adams na sala de aula. Lúcia, então você é uma pessoa que você tem quase que uma missão para você, né? Fazer com que levar essa possibilidade, né, dessas pessoas através da oficina, que foi muito tempo, mas através do seu próprio trabalho, né? Você, com tudo isso que você viveu, né, você se sente uma pessoa realizada com o seu papel? Demais, olha. Outro dia, eu estava num evento aqui, aí Walter Lima me perguntou, Lúcia, esse pessoal, eles são agradecidos a vocês, eles reconhecem o que você fez, alguns, mas não estou nem aí. Olha, Cleito, o primeiro sintoma, o primeiro sinal que eu sei que o cara vai longe é quando ele volta para agradecer. Ou senão, naquele momento que está aprendendo, você vê. É aquele que me liga no meu aniversário. Eduardo nunca deixou de me ligar. Por mais ocupado que ele seja em Brasília, ele tem tempo. José, quando eu trabalhava com Mara, assim, eu sou muito discreta, eu não gosto de aparecer, sabe? Eu tive que fazer um curso para estar aqui divulgando livro. Esse foi o primeiro livro que eu divulguei. Antes desse aqui foi o de Tibau, de 2016. Quando alguém falou assim, vamos chamar a Lúcia para falar, e o doutor Milton falou, ela não fala. E realmente eu não falava. Quem estava lembrando outro dia, isso foi Lara para mim, não falava. Foi a partir desse que eu comecei a botar minha cara para falar. Eu tive que fazer um curso para isso, porque eu achava, assim como o Osaí insistiu para ir para a televisão, eu disse, não, Osaí, meu texto é para jornal. Não, mas a televisão precisa de um texto bom como o seu. Aí ele me convenceu. Né? Então, lá em São Paulo, eu não dava entrevista, eu não gostava de falar sobre bastidor de Mara. Se eu fosse virar fonte de fofoca para jornalista, tenho amizade com muita gente hoje que cobre fofoca, mas eu sou aquela pessoa incapaz de saber um segredo e passar.
tenho uma amizade com o Leão Lobo, comecei a biografia de Leão, todo programa de televisão ele vai, o podcast, ele fala, minha biografia está sendo feita por Lúcia Rocha em Mossoró. Ainda não terminei, porque ele não tem tempo nem de olhar o que já está, vamos dizer assim. Você chegou a ter amizade com Marlene Matos? Quer ver a última vez que a gente falou? A gente se fala, Marlene Matos, ela me deu, ela queria fazer, ela estava trabalhando, ela estava prestando serviço para a emissora, para a produtora que fez o filme do Zezé de Camargo, ela me procurou, através da ex-secretária dela, do tempo de Xuxa, que a gente é muito amiga, e para fazer o livro de Mara, levar o livro de Mara para a tela. Isso foi na véspera da pandemia, 2019. Então, ela pediu alguma coisa do livro, mandei, e ela mandou até... as orientações que ela me deu, que ia para o filme, eu aproveitei até no livro. Mas era a mesma produtora que fez o filme do Zezé de Camargo, que, assim, 90% do que vai ser levado para a tela é miséria. É mãe de Mara carregando bacia com roupa para lavar na beira do rio, como realmente acontecia. Então, 10% ela disse... O filme do Zezé de Camargo é desse jeito, é 90% em Goiás, na verdade, é o que emociona as pessoas, é o que prende, é o que chama, né? Aí agora vai sair o filme de Silvio Santos, por quê? Porque conversa vai. O de Mara está na fila, vai ser o terceiro. Primeiro é Silvio Santos e a gente está tendo... Quer dizer que Marlene vai dirigir o filme de Silvio Santos? Não vou... Sim. Marlene. Não, ela presta serviço para uma produtora, que é a mesma lá do Zezé de Camargo, e estavam tendo dificuldade em chegar a Silvio Santos para saber de quem eram os direitos de Silvio Santos. Eu digo, eu resolvo para você agora. Resolvi na mesma hora com a assessora de Silvio Santos. A assessora de Silvio Santos é uma pessoa que eu tenho amizade desde que eu cheguei lá também, Maísa Alves. Ela, na época, ela trabalha no SBT desde 41, no tempo que era a TVS. E há 17 anos ela é assessora pessoal de Silvio Santos. Ela é hoje a diretora de comunicação do SBT e assessora pessoal de Silvio Santos há 17 anos. Então, eu perguntei, Maísa, com quem estão os direitos do Santos? Marlene Matos está procurando. Está com Sônia Abrão e o irmão dela, não é? Que é dono da Câmera 5, Elias Abrão, até o final deste ano. Isso devia ser agosto. Se até o dia 31 não renovarem, caduca. Aí eu disse a Marlene... Quer dizer que Sônia Abrão e o irmão são donos do direito... da Câmera 5. Eu sei que são donos dos direitos, eram donos de Silvio Santos. Em 2019, até o final do ano. Mas já pensou? Então, aí, Marlene... No caso, quando chega nesse direito autoral, a gente vai continuar esse assunto, porque a gente está já para sair aqui do ao vivo. Me interessa essa questão de Silvio Santos se compra, como ele permite e tal, né? Mas, em instantes, nós vamos estar saindo do ao vivo na TCM. Então, já vai preparando aí a sua Smart TV, o seu celular, e já entre no nosso canal aí, no Pessoal Programa Podcast, para continuar assistindo esse nosso bate-papo aqui com Lúcia Rocha, né, que está muito interessante. Eu quero mandar um abraço aqui. Rapaz, você não tem noção da audiência que a gente está conquistando em Patu. É impressionante como Patu tem assistido o nosso programa. E acho que quero mandar aqui um abraço para o nosso amigo Tiago Queiroga, né, que é um pré-candidato a vereador lá em Patu. Ele já tem uma história, né, a família toda. Então, o nosso pré-candidato também é prefeito Bruno Lima, Bruno de Carrapicho, né, a sua vice Cacá, Marcondes, Lohan. Então, assim, só cresce a nossa audiência e nós agradecemos e ficamos muito satisfeitos. Eu aproveito aí vocês, espalha aí o nosso endereço, né, do programa do Pessoal e peça aos seus amigos aí para dar uma likeada, né? Isso. Ó, para você que sempre está curtindo, né, sempre está nos acompanhando nos episódios do Pessoal Podcast, tá? Não esqueça, gente. Dá uma curtida aí, dê um like, tá certo? Compartilhe, comente também, tá bom? E para você que tem vontade de ser um parceiro do nosso programa do Pessoal Podcast, só ir nas redes sociais da gente aí, fala que a nossa produção no momento oportuno retorna e combina para que a gente consiga efetuar o negócio, tá certo? Pessoal? Pronto, já estamos aí, já chegando, já fazendo essa transferência. Então, você que está aí nos acompanhando na TCM e através da 95 e 98, já se direciona aí para o seu celular, para a sua TV, tá certo? E é isso. Lúcia, me diga uma coisa. Você falou no direito autoral, né? Então, Sônia Abrão e o irmão, que é são donos da Câmera 5. O programa dela é independente, é uma gravado produtora, lá. né? Que é uma produtora. É uma produtora. Né?
Quer dizer que eles são muito mais importantes do que se a gente imagina. Eu, como simples mortal, achava que era só mais uma apresentadorzinha fofoca. Quer dizer que eles têm todo esse potencial. O programa dela é feito ao vivo no estúdio deles, lá em São Paulo, na Lapa, não é na Rede TV. É programa independente, horário comprado. Ela é uma das maiores vendedoras de merchandising, tanto quanto Ana Maria Braga. Sim, que Agora vá para lá e veja como é a chegada de Sônia Abrão lá, o tamanho da Mercedes, blindada, com motorista. Sim. Está entendendo? E aí, como é que se dá esse processo da venda do direito autoral de principalmente um homem como Silvio Santos? Pronto. Aí Silvio Santos, conversa vai, conversa vem. Marlene Matos me voltou dizendo que no entendimento lá, Silvio Santos autorizava que fizesse, desde que fosse o livro, que foi um livro que saiu até a sobrinha de José Neumann Pinto que escreveu. Porque ele tem umas 10 biografias. Eu tenho eu tenho todas dele. Até uma da Adelaide Carraro, que foi proibida, eu tenho. Você é danada, viu? Você é danada. Quando eu cheguei, já tinha lá e... Você aproveitou A Boca Pequena me falaram lá no SBT e aí eu enfim. digo, vou conseguir uma Então, ele autorizou baseado em que ele que escolheria a pessoa fazer o papel. E eu fiquei sabendo por Marlene Matos que ia ser Rodrigo Faro, que ele aprovou Rodrigo Faro. Sim. Essa semana eu estava ouvindo uma rádio de São Paulo que vai estrear em novembro. E o Rodrigo Faro estava dizendo que o encontro dele com o Silvio Santos... De uma certa forma, se falando assim, realmente, eu achava quem eu acho muito parecido com o Silvio Santos, é aquele cara que a gente até no início achou que ele ia ser o substituto dele, que é funcionário dele, acho que até hoje. Celso Portiolli. Portiolli é muito parecido com ele, né? Pessoalmente, que eu vi cara a cara, parecido com o Silvio Santos, eu não conheço ninguém mais do que Micael Charles, daqui de Mossoró. É, né? Ele sabe, eu falo muito para ele. Se tivesse de indicar alguém para fazer um filme de Silvio, era ele. Sim. O rosto dele lembra de... Nossa. É, né? Nossa, demais. Mas a caracterização termina ajudando, né? Mas você não acha não, Celso Portiolli Mas parecido? Micael não é artista, enfim, não tem nada a ver. Então, ele autorizou, desde que baseado naquele livro. Porque aquele livro... E custa muito a liberação do direito autoral de um Silvio Santos para uma produtora dessa? Sim, mas Silvio Santos não ganha nada de ir. Quem é autora do livro, sim. Eu digo, mas quando eu vendo o meu direito autoral, né, assim, porque a maioria dos artistas vende os seus direitos autorais e é muito dinheiro. Ele só permite que aquilo aconteça. Não precisa. Por exemplo, o filme de Mara. Eu vou ganhar porque o livro é meu. Né? Ainda não saiu. Está essa pendência aí por conta disso. Mas, por exemplo, ela vai ganhar se ela participar do filme. Se no roteiro ela disser, eu quero cantar, em algum momento você monta um produto. Porque quando Marlene procurou, ia o filme, um musical para rodar o Brasil inteiro, um documentário para a TV Bandeirante, e tem todo um esquema, né? Sim. E tudo baseado no livro, porque a história não tem outra história, a história é essa. Né? Perfeito. É uma história que ano que vem vai fazer 30 anos que eu comecei esse livro. Lúcia. Então, esse meu lado de socióloga, né, de ciências sociais, fez com que eu visse o lado, por eu ter, a partir do momento que foi decidido que eu vou trabalhar com Mara Tal e vou morar na casa de Mara com mãe e mãe de Mara, então é uma relação pessoal e profissional que o meu olho de sociólogo vai dizer assim, por que não aproveitar e colocar como a inteligência emocional, o lado emocional do artista, relacionamento com família. E Mara vem de uma situação que os pais dela se separaram, ela tinha menos de 2 anos de idade, pai rico e mãe pobre, que foram para a justiça brigar, e uma hora ela está na casa da avó materna, e chega o oficial de justiça e toma literalmente do braço para ir para a casa do pai. Aí pai esconde na casa dos pais dele, no outro estado. É muito problema de justiça para a cabeça dela, de ter que se esconder embaixo da cama. O oficial de justiça chegou, vai para baixo da cama, vai para dentro do guarda-roupa, de rasgar rosto de oficial de justiça, de mãe dela bater em oficial de justiça. Então, assim, foi muito tumultuado, muito tóxico, né? Muito demais. Ela continua sendo evangélica? Continua, né? Ela hoje é casada com um rapaz ainda. Gabriel Torres. Ela hoje tem programa na Rede Gospel de televisão. É, né? Lúcia, eu queria falar um pouquinho, sobre Lúcia Rocha, escritora. Muito bem. Certo? Assim, como foi que você migrou, em que momento você entendeu? E aproveita e já vai mostrando sobre esse livro. Pronto. E já vai mostrando os seus livros e o que, né, Cleiton? E o que você se inspirou. Eu estou curioso nisso aí, viu, Lúcia? Agora... Assim, em 96, já tinha 4 anos que eu não trabalhava mais com Mara,
e reencontrei um anunciante do programa dela, que quando eu trabalhava com ela, ele vivia dizendo, ele ia muito nas gravações, dizia, um dia você vem trabalhar comigo, um dia você trabalhar. E por acaso, num restaurante, eu estava com ela e um namorado dela, que na época era jogador do São Paulo, e ele só frequentava restaurante de jogadores lá, né? Então, esse empresário estava lá, tinha separado da mulher, casado com outra, e, enfim, do nada me aparece lá no restaurante, então, olha, vamos conversar, você não está mais com o mar e tal, e esse conversar, marcamos uma reunião. E ele era, assim, um grande empresário da área de cosmético, mas semi-analfabeto. Ele teve 3 meses, com 18 anos, 3 meses de Mobral. O seu Duval nunca teve uma aula, mas esse tinha 3 meses. Um homem multimilionário, morando em mansão, casa na Disney, enfim. E então, o que é exatamente que você, na primeira reunião que eu fui, o que é exatamente que você quer comigo? Porque eu trabalhei com Mara, e depois foi que eu trabalhei com Raça Negra, né? Aí ele falou assim, eu não sei o que é que você vai fazer, mas o meu sonho é no Jô Soares. Sim. Aí você vai trabalhar, primeiro começar a ler, ele já era um grande leitor, né? Foi o livro que mudou ele era um funileiro que, através de um livro, pensa em riqueza, deu uma virada na vida dele e se tornou um rico empresário. Então, eu passei mais ou menos um ano ensinando ele a falar. Ele falava errado, e corrigindo do jeito que eu fazia com o Mara lá no estúdio, que ele dizia que era isso que ele ficava encantado, que um dia queria me ter. Ele, no caso, ele queria dar uma entrevista no programa do Jô, era esse Ele queria que eu fizesse qualquer coisa com ele, e um dia, se pudesse colocar no Jô Soares. Então, ele era um homem que tinha uma empresa de cosméticos, era venda direta, através de catálogo, com muitos vendedores em todo o Brasil. Eu comecei a viajar com ele dando palestra, não existia YouTube para treinar, então, a gente, sempre, final de semana, estava em algum hotel, em treinamento, Fortaleza, enfim, o Brasil inteiro. Aí eu começava a anotar o que ele falava para um dia montar um livro. Então, eu falo aqui que eu fiz das minhas horas vagas, não toda noite em casa podia estar vendo novela, aí eu ficava no computador passando o que eu gravava. Transcrevendo o que você via, que eu vi. Aí, quando eu preparei o primeiro livro, não veio. Quando eu preparei por aí, o primeiro livro, não? Então, que foi o dele... Não sei se está na mochila. Qual era o nome? É o nome da empresa dele, porque eu peguei o nome da empresa dele e os treinamentos que ele dava para os vendedores dele. Aí foi a partir desse livro que ele começou a falar para outros vendedores de outras empresas. Então, foi em que ano isso, mais ou menos? O primeiro livro foi de 99. Porque então, aí nasceu Lúcia Rocha, escritora? Foi. Nessa primeira biografia, né? Não, foi em 97, porque em 97 eu conheci Laí Ribeiro, que era amigo dele, e o doutor Laí, da minha conversa com ele, ele falou assim, olha... vou lançar um livro agora, você poderia dar uma lida? Até então ninguém sabia que eu estava preparando esse livro para João Ribeiro, né? Você poderia ler esse meu livro? Eu digo, eu vou viajar semana que vem para Mossoró de férias. Ele disse, ótimo, você vai lendo já no avião. Aí ele me deu o livro, o que seria o livro, Ajude-se, o nome do livro. Eu vim, revisei no avião mesmo. Quando eu voltei, que entreguei isso para ele, ele ficou encantado de um jeito. Ele falou, não, você vai ter que trabalhar comigo, vamos se dividir com o João. Aí eu assessorei o doutor Laí Ribeiro nessa, né, que eu não era funcionário exclusivo de João. Sim. Nessa época que eu comecei a prestar serviço para João, já estava na Record dirigindo um programa lá, que hoje é o Ressoar na Record News. Na época era ABC em Ação, que era um programa de responsabilidade social, na TV Record. Aí, nesse tempo, a Record comprou a TV Mulher, que era a TV Mulher, e esse programa passou para lá e mudou de nome, Ressoar. Lúcia, me fala uma coisa, eu achei muito interessante esse seu livro, né? Esse Duval José Dantas, né? Eu tive dando uma olhadinha aqui no prefácio dele e eu vi que ele é de vendedor ambulante, é fundador de uma das maiores redes de varejo do Nordeste, que era a Maré Mansa, não é isso? Eu dei uma olhada, fala um pouquinho, que eu achei muito interessante, como é que um homem desse, assim, com pouca letra, né? Como diz, né? Com pouco estudo. Como é que ele conseguiu montar um conglomerado desse de lojas? Cerca de 150 lojas. Ele tinha 150 quando eu fiz esse livro. Entre móveis, pela história que você viu, quem era? Móveis, carros e motos. Seu Duval é natural de Carnaúba dos Dantas, que eu não conhecia o Seridó. Carnaúba dos Dantas, aqui no Rio Grande do Norte? Eu passei a conhecer por causa dele, o Seridó, que eu fiquei encantada. Seridó, Caicó, Currais Nova, eu não conhecia nada daquilo. Lá na região do Seridó. Então, esse trabalho aí foi Rio de Medeiros até que me indicou para Arturo, porque Arturo era a agência dele. Sim. Acharam que estava no momento de fazer a biografia do seu Duval, ele estava com 72 anos de idade e... Na primeira vez que eu fui conversar com ela, fiquei encantada, porque na primeira conversa tem que rolar uma química e você tem que se encantar com o biografado. Tem que acreditar no projeto, também, né?
E eu, desde o meu primeiro livro, que eu coloco o nome do cliente na capa, porque se ele mentiu, meu nome não está na capa, é a história dele, foi ele. Eu coloquei no papel. Que alguém pode ler, né? Um da época dele dizia assim, mentira, Duval, nem. Isso é conversa que eu conheço do Valzinho. Duvalzinho não era assim, não, peraí. Aí é ele que está dando a cara a bater, né? Então, esse trabalho, Cleiton, eu comecei com o João Ribeiro, fazendo o livro dele, que na capa ia o nome dele, que era o livro de vendas. Aí o primeiro de João que saiu, eu lembro agora, não foi nenhum da empresa, me lembrei agora, que era o nome de uma das palestras dele. O nome era muito engraçado, porque João era aquele cara da Bahia que chegou lá em São Paulo. E ele foi no Jô Soares contar a história dele, com 9 dias de viagem, 10 anos de idade, em cima de um caminhão, comendo biscoito. A única coisa que a mãe dele, 9 dias de estrada, comendo biscoito e tomava água quando o caminhão parava em posto de gasolina. Você imagine, né? Inchar, eu sei que inchava, e aí passava fome. Quando a pessoa quer, né? Então, João Ribeiro, o primeiro livro já foi assim, falei para a mulher dele aprontou, quando ele viu o livro já estava pronto na sala dele, ele não acreditou. Sim. Ele nunca imaginou que ia fazer uma apostila na vida, imagina um livro com o nome dele na capa. Né? Então, como é o nome do livro, o primeiro livro, que era o nome de uma das palestras dele, Como Tirar o Pé da Lama. Peraí, estamos falando dele ainda? Não, né? Do João, primeiro que eu fiz, aí isso aí já foi o seguinte. Eu disse para João, quando ele falou que queria ir no Jô Soares, eu não prometo, eu vou fazer por onde você ir. Então, acho que foi no 5º livro, João estava na Europa, como todo ano ele ia trocar o guarda-roupa dele na Europa com a esposa. Rapaz, e aí eu recebo a ligação, olha, que é da produção do João, João aqui, ele está lançando o livro, João quer saber essa história dele. João, volta porque Jô Soares quer conhecer a sua história em 2001. Eu deixo o meu guarda-roupa para depois. 6 anos depois do que ele me disse que queria no Jô Soares. Então, assim, eu não desisti de João não desistiu de mim, porque se João tivesse, esse negócio está demorando muito. Você está entendendo? Ele não desistiu de mim. Chegou mesmo no tempo certo. Lúcia? Ele tem um livro que é o livro... Eu falei, como era o nome do livro que eu falei agora, porque... Tirando o Pé da Lama. Essa aí é a biografia dele. O primeiro que é de venda é Como Tocar Fogo nas Vendas. Sim. Que era a palestra dele que ele dava. Como Tirar o Pé da Lama é a história dele. Então, na história dele, ele fez questão de ter um capítulo sobre eu. Não, João, não quero, imagine, João, não, porque João Ribeiro conheceu Pelé, Antônio Hermílio de Moraes, um monte de gente, através de mim, desse meu trabalho. E aí você não trouxe esse livro para cá? Não, eu tenho lá em casa. Eu digo, será que está na sua mochila, produção? Abra uma mochila de Lúcia, veja se, por favor... Verde. Se tem um livro aí dentro, de capa verde. Aí tem meu nome, da mulher dele, a mulher dele fez questão de ter meu nome. E um livro desse, por exemplo, para quem está nos acompanhando, ainda tem como adquirir? Não, porque principalmente ele vendia para os vendedores dele. Vamos dizer que ele tinha 50 mil vendedores em todo o Brasil. Então quem tiver curiosidade é ligar para a Lúcia Rocha, né? Pedir emprestado para Nos congressos da empresa dele já... Olha, Lúcia, tem esses aí, veja aí se é desses. Esse aí é o primeiro, esse aí, ó. Que é a história da empresa e já tem muitas dicas dele para outros. Olha, esse aí foi tá aí a foto dele, ele na contracapa. Uma escola de campeões. É o nome da empresa, nem mal. Tá aí na contracapa, tem a foto dele com a esposa. Olha aí, o Rapaz, primeiro livro. ele simpático, né? É demais. Novo. É um grande vendedor. Esse aqui, aí a esposa dele mandou botar na capa meu livro, que não estava previsto. Tem mais algum desses que Yara está com ele na mão? Não, tem mais aí algum? Tem o de Milton e tem o de Lisete, que foi o primeiro que eu fiz em Mossoró, de Lisete. Obrigado, viu, Yara? Então, eu agora vou mostrar a coleção de livros que passou, né? Tem o crivo, criação e tantas outras coisas que Lúcia Rocha fez. Lúcia, vou apresentar. Porque com você aqui, no mínimo, tem que ser 2 programas. A gente já está aqui, olha, nos finalmente. Me mostre esses aqui, Lúcia, por favor. Esse aqui foi o que eu lancei ano passado, que me dê uma sequência de idade. Minha historinha essa aí, porque eu vou dar palestra aqui em Mossoró e lá em São Paulo, para criança, eu tenho um trabalho aqui no Celina Guimarães, aí querem saber, aí eu coloquei nesse aí. Qual foi o segundo livro aí? Pronto, esse aqui foi um dos primeiros, né? Mas veja só, se não é um livro autoral, é tudo dito por ele, eu só organizei. Perfeito. É pessoal, é só... biografia. Isso é uma biografia onde Lúcia coordenou essa, né, a quem vai digitar, quem vai imprimir, mas assim, a história é da pessoa. O texto é meu, a produção de texto é toda minha. Aí depois desse aqui, na sequência... Tem um monte dele que eu não trouxe, tem um monte dele só com o nome dele. Aí depois desse aqui, desses que eu estou aqui... Em Mossoró, 2005, Lisete, foi o primeiro que eu fiz em Mossoró. Lisete, esse aqui eu me lembro que foi muito comentado, né? Garibaldi veio para o lançamento. lançamento. A vida é uma festa. Sim, Lisete Andrade. De Dona Lisete Andrade, a vida é uma festa. Também não era para ter meu nome,
foi o filho dela que botou de última hora sem eu saber, porque é o Lúcio? nome... não, o que faleceu. Tá né? aqui, ó, Lúcia Que era Rocha, médico. que era, como era o nome dele? Era, Esqueci Agora agora. aqui, oh, rapaz, eu me lembro já, era muito simpático, ele muito... depois desse aqui, Aí- qual é o mais... O de Milton seria o Foi mais... não, Milton Marques de 2021. O de Davidson tem também. Esse de João é de Nilson de Oliveira. Esse aí é um trabalho que é feito aqui em Mossoró. Ele fez em homenagem ao pai dele, que eu quero dizer através desse livro, que qualquer um pode escrever a história da sua família, do seu pai. Não precisa rodar 300 livros numa gráfica. Foi uma homenagem muito bonita. O pai dele morreu de Covid. Você faz esse trabalho, né, Lúcia? Se a pessoa, eu digo assim, hoje você está disponível para fazer esse trabalho? Porque eu acredito que tem muita gente que tem esse tipo de interesse e não sabe a quem procurar, a quem recorrer. Exatamente. Então você pode deixar o seu contato claro, eu tenho aqui. um canal no YouTube onde eu incentivo, onde eu praticamente só falta pegar a mão da pessoa. Qual é o seu canal? Lúcia Rocha Oficial. Lúcia, Lúcia através, Rocha mas, Oficial. mas quem quer um contato mais breve, de repente tem Sim. algum empresário, filho de empresário que está nos assistindo agora, ou de pessoas que queiram contar a história do seu pai, você pode dar o seu contato aí? Claro. Por favor, olha para essa câmera aqui, ó, que é a sua. Como é que a gente faz para falar com Lúcia Rocha? 9668-4906. Repita, 668-4906. Aí tem... DDD 84, não é isso? Aí tem Instagram, Lúcia Rocha Oficial. Facebook, jornalista Lúcia Rocha. Pronto, e aí você entra em contato e você conversa com Lúcia como é, como O não pessoal é, da né? produção já anotou o seu número e vai sair, viu, embaixo. Eu já fiz em torno de Pessoal, 30 biografias de pessoas demais. assim, nessa situação. Agora, com meu nome na capa, são 5. Agora, como essa aqui, ele estava aí de Agora, Seu essa Duval, aqui, olha, é uma história Isso bacana, aí é viu? história também. Olha, por quê? Porque, olha, minha história, que são os grandes artistas que levou o nome de Mossoró, É, né? o Além Trio Mossoró. Fronteiras, né? Que é o Trio É a história Mossoró. do Trio Mossoró. Né? Que é, sim, quer dizer, que é Oséias Lopes, Trio Mossoró Sim, e Carlos André. Ele Né? Aqui, quando se trata do Trio Mossoró, é Oséias, a irmã Ermelinda e João Batista. E João Carlos André, Batista. né? que é né? João Mossoró. Ermelinda faleceu ano Oséias passado. que é Carlos André, que é o mesmo, né? É. Que são os nomes que é artístico, né? Ok. Aí nós temos... Aí outro trabalho aí de Mossoró, veja só isso aí, Davidson Neri, ele Davidson fala Neri eu sobre conheci. vendas. Davidson Neri pisou em Mossoró, ele é um corretor de imóveis e ele veio pela LM Imóveis na época. Inclusive eu estava, né, já estava começando a trabalhar com campanhas de imóveis quando eu conheci Davidson Neri, um rapaz altamente eloquente. Aí você um cara- só sabe isso dele, né? Eu, inclusive, assim que ele chegou em Mossoró, eu fiz um comercial com... Eu vou fazer um merchan de graça, viu? Faça, meu. Com a Salutares. Foi o primeiro comercial da Salutares com pessoas. Ele falando, né? Foi quando a Salutares inaugurou aquela loja do Alto Samanel. Pois eu deixei para você, eu estava editando Mossoró todos os tempos e vi esse rapaz chegar de terno para dar entrevista a Lilian Martins. Eu falei, opa, terno em Mossoró. É Aí diferente, ele saiu né? do programa, Ele peguei ele se- no corredor e disse, quem é você? Ele "Não, sempre foi Eu sou diferente. gerente da LL Imóvel. Eu digo, você pensa que você é gerente da LL, você vai ser A apresentador de LL Imóveis, televisão LM, e perdão, vai ser LL palestrante. Sim. Tudo que eu falei para ele Ele se seguiu, tornou. fez curso lá em Ribeiro, foi para São Paulo fazer curso com Reinaldo Passadori, que é o melhor professor de oratória. E eu peguei o cartão dele, entrei na sala dizendo, está aqui um apresentador de televisão, se você quiser... A gente está querendo Joselito, do comercial, Soares. A gente está querendo, e foi aquele programa de carro que ele ia nas lojas, carro usado. Sim. Aí, uma semana depois ele já estava apresentando o programa aí. Aí trouxe a mulher para Mossoró. E depois foi embora para Natal para poder dar 2008, continuidade, 2008. né? Aí agora tem Memórias de Milton Marques de Medeiros, olha aí. O Menino do Poré. O Menino do Poréia. Que coisa bacana também, né? Aí nós temos agora... ela só trouxe 2, né? De autoria dela, né? Você tem Está 5, faltando o de né? Timbal. Eu só tenho Só 5. retornando, olha, um também nessas entre safra, que é do dono da Maré Mansa, né? O criador, fundador da Maré Mansa. Tem esse aqui, que inclusive foi tema de um... Globo de um Repórter. Globo Repórter, essa foto, inclusive essa foto E da capa reportagem aqui, no Le Monde. Essa capa foi Eduardo Collin que fez. Eduardo Collin, né? Que é de uma senhora, Lúcia... Ex-moradora de rua. Ex-moradora de rua. Lá de São Paulo. Como é o nome dela? Maria Eulina Helsenbeck. Rosenberg, ela foi de rua, ela inclusive nordestina, lá Maranhão. do Maranhão. Catadora de sonhos. Ela, Catadoras de Sonhos, exatamente, né? Aqui nós temos 2 livros que é realmente de autoria e ela não só assina como ela criou isso aqui, né? Essas histórias, né, Lúcia? Esse aqui foi o primeiro, a menina que... Para o público infanto-juvenil. Né? Porque eu queria ser repórter de guerra. Por isso, e coincidentemente, no dia que eu recebi da gráfica, estourou a guerra. No outro dia,
lá de Israel. Não tinha nada a ver com a guerra de Israel, mas o livro, coincidentemente... Pois é, esse aqui. E qual é o que você vai lançar amanhã? É esse aqui, né? Olha, o lançamento, fala um pouquinho desse lançamento, onde vai ser. O lançamento é amanhã, a partir de 5 horas da tarde. Não é que seja 5 horas, é a partir de 5 horas da tarde. Quem estiver no centro, quiser pegar logo seu exemplar, passe lá no Café Maria Bonita, que é no térreo do Memorial da Resistência. Então, eu vou estar... Esse livro, amanhã, vai ser R$50 comigo lá. Depois disso, qualquer livraria de Mossoró e na banca de Zé Maria, R$60. Você pode arranjar a caneta para mim, porque eu quero ela assina aqui os nossos, ela autografa aqui para a gente ao vivo e a cores, né? Afinal de contas, não é todo dia que nós temos Lúcia Rocha autografando um livro, né? Ao vivo. José, enquanto Lúcia autografa aí os nossos livros, eu queria falar um pouquinho da Estrada Veículos. Gente, você que está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, tá certo? Você tem a chance única visitando a loja Estrada Veículos, tá certo? E se for veículo 0 km, a Estrada conta com a Mitsubishi, Caoa Chery, Citroën e Peugeot, que você pode escolher uma dessas 4 marcas e adquirir o seu carro 0 km, tá certo? E se o seu gosto não seja nenhuma dessas 4 marcas e você prefira um carro seminovo, você pode se dirigir à loja Estrada Veículos e escolher qualquer marca que você queira, porque a Estrada Veículos hoje é a loja aqui em Mossoró e região que conta com o maior estoque da região, um dos maiores do Rio Grande do Norte, tá certo? Você pode entrar em contato com a Estrada Veículos através do 84-3314-4033 e também pelo site, você pode ir lá em estradaveiculosrn.com.br, tá certo? E a Estrada, ela está com uma promoção agora, o Grupo Estrada, muito interessante, tá bom? Olha só, ela está com a taxa reduzida até o final desse mês, agora de junho, tá certo? A taxa de 0,99, pessoal. Menos de 1% você compra o seu carro seminovo. Porque assim, o natural, o normal é que você encontre essas taxas reduzidas na compra do carro zero. Mas a Estrada conseguiu, tá certo? Através do seu portfólio, né? Do seu bom nome, também essa taxa para carros seminovos, tá certo? Todos os carros com vistoria cautelar aprovada e a entrada em até 21 parcelas no cartão, tá certo? Então, assim, Joséildo, só não compra agora um veículo ou não troca na Estrada Veículos quem não quiser. Vai o garoto propaganda, que é o nosso produtor externo da Estrada Veículos. O diretor Glauber, né, que é o fundador e diretor-presidente aí da Estrada e também daquele complexo de lojas que fica ali na BR, né? Então, assim, rapaz, eu fico impressionado. Cada vez que eu visito essa loja, a tecnologia que esses carros conquistaram nesses últimos 10 anos é impressionante. Impressionante. Né, rapaz? É impressionante. Eles entregam coisas demais que fica assim, eu acho que dá nem tempo para usar durante, sei lá, porque hoje em dia você não fica mais 5 anos com carro, né? Eu acho que durante os 5 anos não dá nem para usar tanta tecnologia. Mas eu queria também saber, sabe o que, Cleiton? Da tira entulho e da Projetos. Como é que anda lá, certo. rapaz? Olha, você que está precisando locar, tá certo? Qualquer máquina ou equipamento para sua obra, Mossoró aqui conta com uma empresa especializada na locação de máquinas e equipamentos para construção civil, tá certo? Da maquita à reta escavadeira. Então você basta de casa mesmo fazer o seu cadastro através do WhatsApp 849-8898-5828 ou vai lá no site grupoprojeto.com.br. Lá vai ter a aba Projeto Locações. E da mesma forma, tem a Tira Entulho Ambiental também, que é uma empresa também aqui da região, já essa especializada no transporte e na destinação final de resíduos variados, tá certo? Então, se você quer entrar em contato, também pelo DDD 849-8898-5828, pelo WhatsApp você chama e pede qualquer equipamento ou a sua caçamba de entulho para a sua obra. Muito bom. Tá certo? Me diga uma coisa, produção. Lúcia Rocha, tem como essa câmera que está com ela fazendo a assinatura pega, legal? Tem que ser com aquela ali. Então, eu queria que vocês podem usar nesse momento, assim, a câmera para
A gente pegar a Para Lúcia. focalizar ela. ela fazendo a assinatura, exatamente. Rapaz, Uma coisa, vai ser um esse especial, livro viu? vai valer ouro, viu? Esse livro, vou guardar, viu? Um momento aí histórico do pessoal. Baixa mais a capa, Lúcia, para o pessoal. Baixa mais Baixa a assim a capa para a pegar, câmera. filmar Isso. disso. Porque aqui, olha, o programa é pessoal, Lúcia, vai ficar para a sua história de verdade, né? Porque a tecnologia os permite. Um programa desse no YouTube, né? Quantas Vai gerações ficar de luz. arquivado, né? O registro, né? Então é um momento. Desse nosso momento. Realmente muito bacana. E aproveitar enquanto ela faz isso aí, José, já dizia a Lúcia, que eu não sei se ela sabe, mas por isso eu enfoquei bastante no início sobre essa questão de Mossoró todos os tempos, porque a maneira da abordagem que vocês fizeram lá atrás também serve, serviu também de espinha dorsal pra gente. Inspiração pra gente, viu? Vocês foram e inclusive, essa tapadeira, Lúcia, era do programa de Mossoró todos os tempos, aí. quando ele já estava no estúdio. E aí, quando a gente estava procurando, né, a gente conversando sobre Mossoró todos os tempos, qual era a pegada que a gente queria para o nosso programa. Falamos muito em você no período. Demais. E aí a gente, quando chegou aqui no acervo da TCM, encontramos, não, tem que ser essa tapadeira. Então não tem tudo como, a ver aqui, viu? Aqui né? tem um pouquinho também do Mossoró de todos os tempos. Um pouquinho do Lúcia Rocha, né? Um pouquinho do Lúcia Rocha, exatamente. Eu quero transformar o Mossoró todo o tempo em livro. Assim, esse livro que eu faço sobre encomenda, cada vez mais eu estou parando. Por exemplo, em outubro eu vou passar o mês no Rio de Janeiro, para iniciar talvez seja o último. Passar o mês todo no Rio de Janeiro para pegar tudo que tiver pegado de um cliente de lá. Então, pessoal, aproveite. Quem hoje pegou o contato de Lúcia Rocha, porque olha... a partir do ano que vem, isso aqui vai virar a história de Celina Guimarães, a Diana Floriano. Para isso, eu dependo que as pessoas consumam, que a gestão municipal adquira esses livros, por exemplo, para colocar nas bibliotecas. Isso aqui é história. Quando vocês lerem, você vai ver. Interessante, né? Quando vocês verem isso aqui, vocês vão ver, isso aqui é história. Então, Safadão tem história de 1 milhão, 8 milhões, o povo fala, enfim. A gente, infelizmente, esse ano vai perder a feira do livro. Talvez o cidade junina mais caro da história de Mossoró, é ano eleitoral, e infelizmente Rio de Medeiros disse ontem, não tem condições de fazer cidade. Faz 20 anos que Rio de Medeiros carrega a feira do livro nas costas, só que essa vez nem município, nem estado pode dar o apoio. Então, as crianças, é porque se vocês nunca foram na Feira do Livro Mossoró, você vê o rostinho das crianças vendo chegando, quando chega o ônibus do interior, da zona rural. Então, esse ano a gente não vai ter Importante por tudo, tanto desse momento mágico para a criança, como para a cultura, né, para a educação, para o todo. Eu acho que é uma grande perda, infelizmente. Né? Quando eu vejo esse meu cliente que era funileiro, muita gente aqui conhece, ele era amigo do Dr. Milton, ele já veio dar palestra aqui em Mossoró, lotou uma palestra da CDL, o Dr. Milton abriu a palestra para ele. O cara mudou de vida com 28 anos de idade por causa de um livro. Pensa em riqueza de Napoleão Hill. Ele nunca teve acesso a um livro. Ele foi para um evento com a mulher dele, ganhou o livro, chegou em casa, a mulher foi dormir, ele ficou lendo até de manhã. Quando acordou, ela falou para ela, daqui a 2 anos eu vou ser um homem rico. Se a gente não tiver numa casa de piscina, pode se matar. Lúcia, estamos a 3 minutos, né? 3 minutos do nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta a você. Como você é uma pessoa que está sempre acompanhando o nosso programa, inclusive a gente considera ser uma produtora interna, que eu digo, olha, Clay, Lúcia passou essa mensagem, viu? Lúcia falou. E você sabe que a gente sempre encerra o nosso programa com essa pergunta que é: a verdade de tudo que você já viu, que você viveu, né, nesse Brasilzão afora aí, a verdade é pessoal ou ela é... A gente costuma dizer assim, eu nem estou mais motivando tanto se é tudo mentira, mas a verdade é pessoal ou as pessoas criam as suas verdades? Ou tem muito de mentira que se transforma em verdade? Joséildo, eu estive com o Nelson Mandela, como eu estou aqui com você. Eu estive com ele alguns minutos no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace Hotel, no tempo de Mara. Eu acho que Mara nem sabia quem era, mas a gente nem sabia que ele estava no Brasil. Por acaso, a gente sempre se hospedava lá, qualquer compromisso no Rio, a gente estava no elevador, esperando o elevador, e lá cheguei ele com o Nelson Brizola e muita gente. E outro dia, uma pessoa estava falando muito mal dele, né, para a minha frente. Eu falei, poxa, eu conheci ele, uma pessoa tão simpática, tão simples. Era um bandido. O que é verdade? Eu pergunto para você, o que é verdade? Né? Eu ontem participei de um programa de rádio falando do livro, a pessoa falou coisa de Lampião, que eu nunca tinha lido a respeito. Eu falei, pelo contrário,
esse item aí foi dito por diversas pessoas que eram cangaceiros sobreviventes, que isso é uma coisa que não está em livro nenhum. Inclusive, desde 2022, a família vem processando. Eu tenho uma amizade com a bisneta de Lampião, como eu tenho com a bisneta de Rodolfo Fernandes. A bisneta de Rodolfo ia fazer esse prefácio, eu tinha deixado de pedir a bisneta de Rodolfo de Lampião, porque a de Rodolfo ia fazer e de última hora não fez. Aí Geraldo Maia já tinha lido o livro, porque eu tinha contratado ele como consultor, né, para ver o conteúdo, e ele já tinha lido de última hora. Então, assim, o que é verdade? A minha verdade é uma, a sua é outra, porque, para mim, Nelson Mandela é um cara que passou quase 30 anos na cadeia por uma causa, né? E o filho de Rodolfo Fernandes fala aqui, que eu coloquei aqui, quando ele era criança, ele ia visitar a avó dele aqui em Mossoró, e ele observava que Mossoró tinha libertado os escravos, mas não era toda a calçada de Mossoró que podia andar escravo. Tinha as calçadas para eles andar. Então a verdade é pessoal, é criada, né? Cada um tem a sua verdade, né? Lúcia, você, para a gente finalizar, um minutinho, você é satisfeita com todo esse universo que você viveu, com o que você produziu? A gente percebe que você tem um carinho absurdo por Mara, né? Porque vira e outra, sua vida, né, se encontra com Mara aí e tudo mais. Você é feliz com tudo isso? Com tudo isso. Eu deixei de trabalhar com Mara porque depois de 2 anos, 24 horas, né, na época não existia celular, meu pai morreu, eu fiquei sabendo no dia da missa do 7º dia. Não estava valendo, a vida para mim não estava valendo a pena. De lá para cá, só amizade. Isso aqui, escrever para a criança, tem muito a ver com o filho adotivo dela, né? Que quando eu estou lá, eu fico lendo os livros dele. Ele agora está com 5 anos de idade, Miguel, que ela adotou. Ela recebeu Miguel no início da pandemia com 8 meses. Aí eu já conheci Miguel com 2 anos, porque já foi quando a gente pôde viajar, né? Então, é encantador esse universo, poder escrever. Isso aqui é um livro para adultos, é um livro para adultos, porém, com a linguagem acessível para criança a partir de 10 anos de idade. O Hélito Barreto hoje me mandou uma mensagem sobre esse livro que ele leu, que eu entreguei para ele sábado na Sejus. E a maneira como ele comenta, de fácil leitura, é isso que eu quero. Eu quero que o pai do aluno que vê o filho com um livro desse em casa, ele nunca leu um livro, ou qualquer empregada doméstica que nunca leu um livro, ele vai ler e vai entender a história de Mossoró. Isso é muito Ali bacana. vai entender como é que uma menina de 10 anos de idade queria ser jornalista, e o mundo dizia, você não vai ser professora, aqui só tem emprego de ser professora, aqui não tem faculdade de jornalismo, aqui vai ser professora, e aí eu chego lá, como se diz, não de maneira arrogante, nem em termos de dinheiro. O que eu tenho hoje é fruto desse trabalho de fazer biografia sob encomenda, porque isso aqui não está me dando dinheiro ainda não. E eu ainda não, mas eu tomara que dê, viu? Eu gostaria muito de fazer muito mais ainda para o Mossoró. Eu tive um estagiário lá em Mara que chegou para mim, você é Lúcia Rocha, eu quero um estágio. Essa pessoa que eu dei uma primeira mão para ele é diretor artístico da Record, ganha R$140 mil. Sim. É a pessoa que mais conversa comigo no dia a dia, como Eduardo, entendeu? De Brasília. Que coisa boa. Nós queremos aproveitar para agradecer a sua presença, né? Agradecer sua presença aqui no Pessoal Podcast e presenteá-la com esse brinde muito obrigada. Da Lume, tá certo? Que tem todos os produtos aí que essa empresa maravilhosa, né? Que é a nossa parceira. E agora vamos brindar a sua presença. Sim, aqui. Vamos brindar, né, que é um e já momento... convidar para o próximo episódio do Pessoal Podcast, tá, pessoal? Tchau, tchau, até mais.